A história começa com nosso protagonista Alec, pescando tranquilamente sem nenhuma isca, o que já é um talento à parte. Então, do nada, um sujeito misterioso chega e pergunta se ele topa aprender a arte da magia. As aulas começam na hora, e não demora muito para Alec conseguir conjurar fogo. No entanto, mirar e controlar o fogo como um projétil ainda é um desafio e tanto, então seu mentor Eldas o ensina a focar direito. Eldas o instrui a imaginar a sensação de acertar o alvo, e também pede para ele visualizar os amigos que terá um dia. Mais cedo ou mais tarde, esses amigos vão se ver em apuros, e Alec terá que entrar em ação para protegê-los com sua magia. Essa ideia funciona que é uma beleza, já que Alec deseja muito proteger quem ele ama. Então Eldos diz para ele se apegar a esse sentimento, inspirando fundo. Finalmente, Eldos manda ele abrir os olhos e soltar o feitiço, e Alec consegue lançar 2 bolas de fogo. Radiante, Alec abre um sorriso de orelha a orelha e Eldos o parabeniza pelo progresso. Alec admite que o feitiço de hoje foi bem puxado, levou quase o dia todo para dominar, mas Eldas o lembra que a galera comum leva um mês inteiro para chegar nesse nível. Alec está super animado para aprender uma técnica nova, mas Eldas decide não forçar a barra, sabendo que isso poderia prejudicar o treinamento no geral. Para relaxar, Eldos sugere que eles descansem pescando um pouco mais. Alec reclama dizendo que pescar é um saco e que ele só consegue pensar em aprender mais magia. Tentando botar os pés no chão do aluno empolgado, Eldos diz a Alec que ele é um mago talentoso por natureza. Mesmo sem ninguém para guiá-lo, ele acredita que Alec vai se tornar um mago excepcional. Como um rio que flui sem resistência, Eldos diz para ele deixar o destino guiar o resto. Isso deixa Alec se perguntando por que diabos Eldos escolheu ensiná-lo para começo de conversa. Eldas parece meio sem saber o que responder, mas antes que ele precise, é salvo por fisgar um peixe. E apesar de ser um instrutor de magia brilhante, Eldas é uma negação na pesca, um desastre total, então Alec intervém para ajudar a puxar o bicho. O momento alivia o clima, e eles dão boas risadas antes de encerrar o dia. Na manhã seguinte, Alec já está de volta aos treinos. A nova fórmula mágica é mais casca-grossa que a última, mas Eldas o encoraja, dizendo que ele é mais do que capaz, pode ter certeza. Os dias passam voando, com Alec aprendendo um feitiço novo a cada dia que nasce. Mas nem tudo é só estudo e esforço, claro. Um dia, os dois se veem num confronto épico na neve, graças a bolas de neve turbinadas com magia. Mas os dias de paz não duram para sempre, e por fim, Eldas revela que logo estará partindo da capital. Alec se sente arrasado com a notícia, sabendo que isso significa que eles provavelmente nunca mais vão se ver. E Eldas, visivelmente, sente o mesmo. Mas mesmo agora, Eldas ainda tem um conselho importante para dar. Ele avisa Alec que se a oportunidade de se juntar à corte imperial como mago aparecer, ele deve recusar. Alec não entende o motivo, mas o que ele realmente quer saber é por que Eldos o ensinou magia, para começo de conversa. Eldos hesita, a emoção transparecendo no rosto, mas ele consegue um sorriso gentil e diz que foi porque a mãe de Alec o ajudou há muito tempo, quando ela ainda era viva. Essas acabam sendo as últimas palavras de Eldos para seu aluno, deixando Alec em silêncio e completamente abalado. Anos se passaram, e Alec, agora um homem feito, está frequentando a Academia Real de Magia. Ele nunca esqueceu o professor que mudou sua vida, e em sua busca por respostas, descobre que Eldas se formou como o melhor da turma, lá atrás. Alec percebe agora que essa é provavelmente a fonte da tristeza que sempre pairou nos olhos de Eldas. Com isso em mente, Alec toma uma decisão bem ousada. Ele mira em reformar toda a estrutura da corte imperial. Para pagar a dívida que tem com Eldas, Alec jura fazer a diferença. E isso começa por se tornar um mago da corte, ele próprio. O tempo avança, e Alec finalmente alcançou seu objetivo. Ele agora serve como mago da corte, mas isso muda rapidinho quando o príncipe Regulus anuncia a demissão de Alec. Regulus questiona se Alec sequer entende quais são as suas próprias funções. Alec responde que seu papel é auxiliar o príncipe usando sua magia, mas Regulus claramente tem outra coisa em mente. Ele pressiona ainda mais perguntando se Alec cumpriu esse papel durante a última missão, mas Alec não tem resposta alguma. O príncipe explica que ele é um guerreiro, lidera pela frente porque esse é o papel dele. E o portador de escudo deles, Ix, bloqueia ataques sem hesitação, porque esse é o papel dele. E a maga deles, Leeni, usa feitiços de fogo para repelir monstros, porque esse é o papel dela. Mas Alec, em contrapartida, só usou buffs e feitiços de defesa, e nada mais. Regulus diz que isso não é o bastante, não para alguém que carrega o título de mago da corte, de jeito nenhum. Ele questiona se Alec só ocupa essa posição apenas no nome. Alec admite que se limitou à magia de suporte até agora, mas insiste que há uma razão super válida para isso. Regulus não está nem um pouco interessado em ouvir o lado dele. Ele o interrompe e manda Alec admitir logo que tudo o que ele sabe é magia de suporte básica, e ponto final.
Então ele o chama de patético por fingir que é mais do que isso, e os outros também caem de boca. Lane o zomba, dizendo que ele está sempre avisando o time pra não ir muito fundo na masmorra, quando na verdade, na visão dela, ele só está com medo, e ponto. Alec fica atordoado com as palavras vindo dos seus ex-companheiros de equipe, mas Lane diz que ela só estava calada até agora. Foi o rei quem colocou Alec no grupo deles, mas eles já chegaram no limite, não aguentam mais. Nenhum deles está disposto a se segurar mais, e eles estão cansados de arrastar alguém como Alec enquanto enfrentam masmorras perigosas. É um saco. Regulus diz que ouviu que Alec era o melhor da turma na academia, mas é óbvio agora que ele é incapaz de fazer qualquer coisa a menos que alguém venha e o ajude. Alec implora para que o deixem explicar, mas Regulus avista algo escondido ali, na cintura de Alec. É uma adaga, e só isso já faz o príncipe explodir de raiva. Ele arranca a arma de Alec e o lembra que deu uma ordem direta proibindo plebeus de carregar armas, sem exceção. Alec tenta explicar que a trouxe para o próximo andar da masmorra, porque eles vão precisar, mas Regulus não tem o menor interesse em ouvir desculpas. Ele declara que ninguém no seu esquadrão tem permissão para tomar ações independentes, de forma alguma. E ele diz que é exatamente por isso que se opôs a trazer um plebeu para o grupo, para começo de conversa, e se arrepende de não ter lutado mais contra isso. Regulus então agarra Alec pelos ombros, arranca a túnica oficial das costas dele, e diz que ele não merece usá-la de jeito nenhum. Ele já cansou de discutir, e tudo o que Regulus diz agora é que o time deles não tem lugar para alguém como Alec, então ele o manda ir embora, e Alec fica lá paralisado. Mais tarde naquela noite, Alec se enterra nos estudos, determinado a aprender tudo o que pode sobre a masmorra, sem perder um detalhe. Ele usa magia para folhear vários livros ao mesmo tempo, revisando layouts de andares e dados mágicos com um foco super preciso. Ele compila uma análise completa das ameaças que aguardam no 30º nível, e conclui que o time de Regulus não tem a capacidade mágica necessária para conseguir passar. Sua conclusão é baseada na força dos monstros, na dificuldade do terreno e nas taxas de falha conhecidas de tentativas anteriores. Com a configuração atual do grupo, Alec está convencido de que eles não vão sair vivos de lá. Alec deseja que as coisas tivessem sido diferentes, e ele realmente tentou ser útil, de verdade. Mas no fim das contas, ele simplesmente não conseguiu ganhar a confiança do príncipe. Bem quando ele está prestes a desistir, Alec percebe que ainda resta uma última opção. Ele sabe que Regulus não vai dar ouvidos a ele, então decide abordar o próprio rei. Mas quando ele chega ao castelo, é barrado no portão porque não é mais um mago da corte, e cidadãos comuns não podem entrar sem uma aprovação oficial. Mesmo assim, Alec se recusa a sair e insiste que carrega informações importantes demais para serem ignoradas. Bem naquele momento, Lyney aparece para lembrar Alec que ele foi demitido e ponto. Ela zomba, dizendo que ele não é mais um mago da corte, apenas mais um plebeu comum e sem importância. Ela diz que ouviu muitas histórias sobre a suposta genialidade dele lá na academia de magia. Mas vendo ele agora, ela imagina que essas histórias devem ter sido pura mentira. Um boato até afirmava que Alec quebrou recordes na masmorra da capital. Acredite se quiser. Até então, ninguém tinha passado do 30º andar. Mas, supostamente, Alec chegou ao 68º. Lyney sempre duvidou dessa história e agora ela se sente totalmente validada. Alec não responde às provocações dela e escolhe ficar em silêncio porque ele ainda tem algo urgente para entregar ao rei. E isso é o que importa. Ele a lembra que foi o próprio rei quem o designou para o time de Regulus, e isso deve significar que o rei confiava nele, de verdade. A mensagem que ele carrega é para proteger o príncipe, e Alec acredita que o rei o ouviria se ele tivesse a chance de passá-la adiante. Lane retorna, aparentemente para aceitar a carta, só para rasgá-la em pedaços bem na frente dele, sem dó. Ela diz que já cansou de dar ouvidos às palavras de um plebeu, então ordena aos guardas que o joguem para fora, sem cerimônia. Mais tarde, Alec reflete sobre como já se passaram 4 anos desde a formatura, e ele diz a si mesmo que realmente se esforçou ao máximo como mago da corte, de verdade. Ainda assim, ele sente o peso do fracasso e sabe que deve um pedido de desculpas a Eldas, seu mentor. No fim das contas, ele não conseguiu reformar a corte imperial como havia prometido. De repente, uma voz familiar o chama, e Alec se vira para ver Yora, uma velha amiga de longa data. Já se passaram 4 anos desde a última vez que se viram, mas ela percebe na hora que algo está errado com ele. Alec se desculpa pelo clima meio sombrio, e Yora desabafa sua frustração sobre o reino de Galdana. Ela diz que está de saco cheio de como este lugar se apega a ideais ultrapassados sobre sangue nobre e classe social, e como a discriminação ainda prospera por causa dessa palhaçada. Embora ela esteja claramente chateada com o que ele passou, ela também admite que está um pouco feliz que isso tenha acontecido. Ela o lembra do que ela disse uma vez no passado, que um dia ela o faria se juntar ao time dela, e é exatamente por isso que ela veio para a capital, sabia? Agora é a chance dela, finalmente. Então Yora pergunta se ele gostaria de mergulhar de volta nas masmorras, mas desta vez com a velha turma dele. Ela diz que realmente precisa da força dele, de verdade, e que ficaria muito feliz em tê-lo ao lado dela novamente. Alec fica surpreso porque é uma reviravolta completa, comparado ao jeito que o grupo de Regulus o tratou. Antes um mago da corte expulso por ser um peso morto, Alec tem carregado o peso do fracasso e da dúvida por muito tempo. Mas felizmente, Yora não dá a mínima pra nada disso. Ela vê através da autodúvida dele e o lembra que ele é muito mais do que ele acredita ser, muito mesmo. Ela diz que não precisa de mais ninguém, só dele e de mais ninguém.
As palavras dela atingem mais fundo do que ela sequer imagina, e então ela revela algo a mais, algo importante. O grupo dela fez um pacto, um juramento. Um dia todos eles voltariam por ele sem falta. Ela não quer pressioná-lo se ele tiver outros planos, mas a sinceridade dela já o alcançou e tocou seu coração. Alec concorda em se juntar novamente, e Yorha o recebe de volta em seu esquadrão de rank A, com muita alegria. Mais tarde na carroça, Alec sonha com uma conversa do passado, quando Eldus o avisou para não se tornar parte da corte de jeito nenhum. Yorha pergunta se ele está bem, e Alec apenas responde que seu velho mentor tinha razão sobre algo, afinal de contas. De volta ao palácio, Regulus recebe a notícia de que Alec deixou o reino e voltou à vida de aventureiro, e o grupo zomba do ex-companheiro sem dó. A academia uma vez chamou Alec de seu aluno mais brilhante, e Regulus estava ansioso para ver o quão impressionante ele realmente era, de verdade, mas depois de lutar ao lado dele, Regulus concluiu que ele não passava de uma decepção sem espinha, um fracasso total. Lynne diz que está aliviada por não ter que lidar com aquele plebeu inútil de novo, nunca mais. O substituto de Alec já está a postos, o brilhante filho de uma casa nobre chamado Vogan, e como um verdadeiro nobre, ele vai contribuir muito mais do que Alec jamais poderia, com certeza. E com Vogan agora no time, Lynne diz que eles vão rasgar a masmorra mais rápido do que qualquer um já fez antes. Ela se gaba de que o nome de Regulus vai ecoar pelo mundo inteiro, e todos caem numa risada maníaca, sem controle. Enquanto isso, nosso protagonista chega à cidade da masmorra conhecida como Fizal, um lugar bem peculiar. Yorha adora aqui porque, ao contrário do reino, Fizal não tem os mesmos velhos preconceitos e restrições de classe, então tem sido a base do grupo dela por anos e anos. Mas antes que possam se aventurar em qualquer masmorra, Alec tem que se registrar oficialmente como aventureiro. É o protocolo. Essa parte é fácil o bastante, mas um novo obstáculo surge, do nada. Em Fizal, nenhum aventureiro pode passar do 30º andar de qualquer masmorra sem uma permissão especial. É a regra. E essa permissão só é concedida depois de 2 anos como membro da guilda, veja bem. E como Alec acabou de se inscrever, ele não se qualifica, o que significa que, por enquanto, eles terão que esperar 2 anos inteiros. Os dois decidem descansar um pouco, e durante o intervalo, Yorha explica que o time dela já chegou ao 52º andar da masmorra atual. Ela quer que Alec faça parte desse progresso, mas esperar 2 anos inteiros não é uma opção, de jeito nenhum. Em vez de se fixar no que não podem fazer, Yorha escolhe focar no que eles podem, sim. Ela lembra a Alec que os níveis mais baixos da masmorra não exigem passes, e que deve ter muitos lugares para eles praticarem sem problemas. Afinal, eles são aventureiros e numa cidade construída em torno de masmorras. Não faltam oportunidades de jeito nenhum. Logo depois, os dois já estão em combate no 2º andar de uma dessas masmorras, prontos para a ação. Yorha lança um feitiço de fortalecimento em Alec, e ele rapidamente derruba várias das vespas gigantes que o cercam sem dificuldade. Mas de repente, Yorha se sente inquieta com um pressentimento. Ela havia planejado que este passeio fosse um aquecimento fácil, mas algo parece estranho, muito estranho. Ela pisca, pensando que seus olhos podem estar a enganando, enquanto o enxame ao redor dele se multiplica a uma taxa chocante, assustadora. Mas Alec confirma que não é ilusão, de forma alguma. Os insetos estão furiosos, e pelo comportamento deles, ele conclui que o ninho deles foi perturbado, com certeza. Yorha então conjura uma barreira mágica para atrair a atenção do enxame, mas Alec ainda está a não avançar, de jeito nenhum. Ela o surpreende dizendo que tem isso sob controle, pode deixar. Normalmente, Alec conseguiria lidar com monstros como esse sozinho, mas Yorha percebe que ele não está se saindo no seu melhor, de forma alguma. Ela conhece o potencial dele, mas algo parece estar o oprimindo, e é por isso que ela diz pra ele deixá-la cuidar disso por enquanto, sem se preocupar. Pode ser difícil, mas ela diz que ajudar um camarada em necessidade é exatamente para isso que os companheiros de equipe servem, afinal. As palavras dela atingem fundo, mexendo com algo lá dentro de Alec. Ele lembra a si mesmo que não é mais um mago da corte, ele é um aventureiro agora, e ponto final. Assim como Eldas uma vez o ensinou, ele repete pra si mesmo que a verdadeira magia é feita pra proteger o que é precioso, o que realmente importa. Alec cerra os punhos e decide que não vai mais se conter de jeito nenhum. Ele libera um feitiço ofensivo, enviando rajadas de energia que rasgam as vespas ao redor, sem piedade. Mais monstros correm pra cima, mas Yorha se sente mais forte desta vez, com certeza. Com o verdadeiro Alec lutando ao lado dela, ela levanta um escudo para ele trabalhar atrás, exatamente como nos velhos tempos. Alec canta novamente e raios caem do alto, obliterando cada última vespa do enxame, sem deixar uma viva. Yorha comemora a vitória, mas sua alegria desaparece rapidinho quando o chão se abre, e um enorme verme berserk irrompe, do nada. Alec instantaneamente entende porque o enxame havia enlouquecido, mas não há tempo para ficar pensando nisso agora. A criatura avança, envolvendo Yorha, mas Alec já tem um plano se formando na cabeça. Ele sabe o feitiço que precisa, embora hesite por um instante. Um movimento errado poderia machucá-la, e muito. Ele chama Yorha, lembrando-a que ela havia dominado os melhores feitiços de barreira defensiva lá na academia. Eles sempre lutaram em perfeita sincronia, então Yorha imediatamente entende o que ele está pensando, na hora. Ela responde com um sorriso, lembrando que ele foi uma vez o aluno com a magia ofensiva mais forte de toda a escola, sem dúvida. Com a confiança deles alinhada, Alec libera todo o seu poder sem se segurar. Ele canta o nome de seu ataque, Sacrifice Blaze, e libera uma torrente de chamas escaldantes que engole o verme monstruoso por completo. Yorha se protege atrás de sua barreira enquanto a tempestade de fogo consome o inimigo, e quando a fumaça se dissipa, os dois ficam triunfantes em meio às cinzas, vitoriosos.
Alec diz a ela que sempre teve fé nela, e Yorha sorri, dizendo que ele ainda é o mago mais poderoso que ela já conheceu, sem sombra de dúvida. A cena então muda para uma memória dos dias de academia deles, lá no passado. O grupo deles está em combate com um dragão furioso, um feroz o suficiente para usar 5 poderes elementais em sucessão, um atrás do outro. A luta se torna sombria, e Yorha está quase exausta depois de proteger o time da barragem implacável da criatura, sem parar. Bem quando a besta se prepara para acabar com eles, Alec intervém e oblitera o dragão com um único golpe, poderoso. Aquele momento entraria para a história, o dia em que o time de Alec conquistou o 68º andar da masmorra real, provando que a história lendária era verdadeira, de fato. O grupo deles explodiu em celebração, jurando que ficariam juntos, não importa o que viesse a seguir, aconteça o que acontecer. Nós então voltamos para um momento logo antes da formatura, quando Alec fazia parte de um grupo de elite de estudantes admirados por toda a academia, sem exceção. O time era composto por Ornest, o guerreiro talentoso, Krasha, a maga curandeira de mente afiada, Yorha, a especialista em magia de suporte, e o próprio Alec, o mago de ataque mais forte de toda a academia. No dia da formatura deles, os 4 haviam acabado de quebrar o recorde de masmorra de longa data da academia, chegando até o 68º andar, garantindo as maiores honras e fama por toda a academia, sem exceção. Mas enquanto eles voltavam juntos, conversando sobre seus objetivos futuros, Alec de repente parou e disse a eles que não planejava continuar com o grupo, pois havia decidido se tornar um mago da corte, e pronto. Seus companheiros de equipe ficaram visivelmente desapontados, especialmente Ornest, que esperava que com Alec no time, eles pudessem formar a equipe de aventura mais forte que o mundo já tinha visto, sem igual. Ainda assim, ele respeitou a escolha de Alec, sabendo que ele devia ter suas razões, e bem importantes. Mas antes que se separassem, Yorha deixou uma coisa bem clara, que ela não estava desistindo, de jeito nenhum. E no momento em que Alec estivesse disponível de novo, ela estaria lá, esperando para trazê-lo para o grupo dela. Isso nos traz de volta ao presente, onde Yorha felizmente recebe Alec no time com um sorriso. Para celebrar, ela o presenteia com uma refeição quentinha e deliciosa. Mas acontece que ela não lida muito bem com álcool, porque depois de uma única caneca de cerveja, ela já está arrastando as palavras e mal consegue ficar em pé, coitada. Em poucos instantes, ela está desmaiada, caída em seu assento, então Alec coloca sua jaqueta sobre ela para que não pegue um resfriado ou uma friagem. É quando um homem de repente aparece atrás dele, comentando que Alec parece incomumente pensativo para um aventureiro, o que é raro. Assumindo que ele é apenas um bêbado qualquer causando problemas, Alec escolhe ignorá-lo e se vira, sem dar bola. Mas o homem não gosta de ser ignorado, e ele balança sua garrafa com raiva na direção de Alec. O vidro se estilhaça, mas Alec já havia ativado um feitiço de barreira, bloqueando o ataque com total facilidade. Ele se prepara para responder, mas o homem o surpreende chamando-o pelo nome e dizendo que ele faz jus aos rumores. Então desliza uma permissão de masmorra pela mesa, bem na frente dele. Ele diz a Alec para tratar isso como um pedido de desculpas por um teste tão rude e inesperado. Alec, ainda um pouco irritado, agora se sente mais confuso do que qualquer outra coisa. Ele não tem ideia de quem é esse homem, até que Yorha, ainda grogue de seu estado de embriaguez, de repente se senta e pergunta o que o mestre da guilda está fazendo ali, afinal. Alec congela no lugar, percebendo que o homem é ninguém menos que o próprio mestre da guilda, em carne e osso. O mestre da guilda então calmamente diz a ele que gostaria de ver do que o ex-mago da corte é realmente capaz, e o convida a ir aos campos de treinamento para uma demonstração agora mesmo. Logo eles chegam à câmara de testes da guilda, onde o homem finalmente se apresenta corretamente como Leviel, em pessoa. Alec imediatamente se lembra de ter ouvido histórias do passado de Leviel, e ele foi uma vez um membro de uma equipe de aventura de Rank S de Elite, então Alec sabe que esta luta não será nada fácil. Ainda assim, ele está emocionado porque vê isso como a oportunidade perfeita para afiar sua vantagem antes de entrar numa masmorra real, de verdade. Assim que a partida começa, Alec abre com um raio, mas Leviel desvia rapidamente e revida com um corte de água cortante sem perder tempo. Alec rapidamente percebe que magia de longo alcance não vai funcionar bem nesta luta, e ele terá que se aproximar se quiser ter uma chance neste duelo, de verdade. Mas antes que ele possa se aproximar, Leviel ativa feitiços de aprimoramento corporal, aumentando dramaticamente sua velocidade e força, de forma impressionante. Ele se move tão rápido que o Alec mal consegue acompanhar com os olhos, e quando o Leviel finalmente ataca, o Alec consegue erguer uma barreira bem a tempo, mas mesmo com o escudo, o impacto o joga com tudo contra a parede. A Yorha se encolhe preocupada, mas o Alec logo se levanta, garantindo a todos que está bem. Ele admite que a velocidade o pegou de surpresa, mas agora que sentiu na pele, já começa a bolar umas estratégias para reagir. Aí um sorriso maroto surge no rosto dele, porque ele se lembra que quando serviu o príncipe, era proibido de tomar a iniciativa em combate, mas agora como aventureiro, ele não tem mais essas amarras. Então, ele não se limita mais a desviar e usar feitiços de suporte. Canalizando a magia no cajado, o Alec o transforma numa lâmina brilhante e avança direto no Leviel. Em resposta, o Leviel dispara outro corte de água, mas o Alec o atravessa fácil, diminuindo a distância. O Leviel fica impressionado, mas duvida que o Alec consiga fazer o mesmo quando ele começar a soltar os socos. Ele fortalece o corpo ainda mais e avança de novo no Alec, mas dessa vez o Alec está preparado.
Assim que o Leviel entra no alcance, o Alec ativa um feitiço de raio escondido que explode bem na cara dele, atordoando-o o tempo suficiente para o Alec acertar um golpe direto com a lâmina mágica. O Leviel cambaleia para trás, surpreso de verdade que o Alec conseguiu furar a defesa dele. Ele finalmente entende porque a Yorha sempre fala tão bem dele, mas o teste está longe de acabar. Com um sorriso de canto, o Leviel ativa o artefato antigo que tem, e então manoplas gigantes e brilhantes se formam nos dois braços dele, e um único golpe delas atinge o chão e deixa uma cratera enorme. O Alec entende na hora que levar um único golpe daquelas manoplas seria catastrófico, então ele sabe que precisa ir com calma. Mesmo assim, ele se recusa a recuar e lança outro feitiço de raio. Mas dessa vez o efeito mal consegue atrasar o Leviel. O artefato que ele ativou tem um efeito secundário, ele regenera os ferimentos dele aos poucos. Isso significa que, quanto mais a luta se arrastar, menores as chances do Alec de vencer. Percebendo que precisa impedir o Leviel de se curar, o Alec mantém a pressão, lançando golpes rápidos. Mas nenhum acerta, porque a velocidade e os movimentos do Leviel são precisos demais. Frustrado, o Alec o provoca, perguntando se ele está com medo de enfrentá-lo de frente. A provocação funciona, e o Leviel revida com força, perdendo a precisão e se expondo o tempo suficiente para o Alec o cortar no estômago. É a brecha que o Alec esperava, então ele finalmente acertou um golpe certeiro. Mas ele sabe que vai precisar de muito mais para derrotar o Leviel. O Leviel avança de novo, e o Alec ergue uma barreira, mas o soco a atravessa, estraçalhando o escudo por completo. Mesmo assim, o impacto atrasa o Leviel o suficiente para o Alec cravar um golpe com magia amplificada no peito dele. O Leviel não está disposto a perder, então ele soca o chão com um golpe devastador, levantando uma nuvem gigante de poeira que cobre o campo. A Yorha começa a se preocupar que o Leviel está exagerando demais para um teste, porque aquele último golpe parecia que ia nocautear o Alec. Mas então o Alec aparece atrás do Leviel e acerta um golpe final antes que o cajado dele quebre e ele desabe. A Yorha corre para ver como ele está e o Leviel admite que talvez tenha exagerado e declara o Alec o vencedor. Enquanto a Yorha começa a tratar os ferimentos do Alec, o Orniz aparece, cansado de esperar, e fica chocado ao saber que o Alec tinha acabado de lutar com o Leviel. Ele diz ao Leviel que foi um pouco demais usar a arma mais forte dele num treino, mas o Leviel fala que a coisa ficou intensa e ele se perdeu no meio da luta. Agora que viu o Alec lutar, o Leviel tem certeza que ele está pronto para entrar na masmorra e entrega o passe. O teste não saiu como ninguém esperava, mas o Ornest ainda parabeniza o Alec por ter passado. Como o Alec ainda está inconsciente, eles o levam de volta e o deixam descansar no sofá. A essa altura, todo mundo já sabe o que o Alec passou como mago da corte. E o fato de ele ter aguentado tanto tempo é simplesmente inacreditável. O palácio era cheio de snobs que não suportavam a ideia de um plebeu entre eles. Então o Alec deve ter lutado com tudo o que tinha só para se manter firme por tanto tempo. Bem nessa hora, a recepcionista entra na sala, chamando o mestre da guilda com uma notícia urgente e nada boa. O Leviel rapidamente diz ao grupo que precisa resolver algo e pede para eles ficarem e cuidarem do Alec enquanto ele estiver fora. Antes de sair, ele os avisa para não chegarem perto do estoque de álcool dele, especialmente para não tocarem nas garrafas raras. No instante em que o Leviel sai, o Ornest vai andando de boa até a prateleira de bebidas e pega a garrafa mais extravagante que encontra, sorrindo para si mesmo só para zoar o Leviel depois. Aí, ficando sério, ele pede pra Yorha contar a história completa do tempo do Alec como mago da corte. Até então, ele só tinha ouvido uns pedaços vagos e boatos, e o que ele ouve o deixa de queixo caído. O trabalho do Alec era servir como protetor pessoal do príncipe, mas ele foi proibido de carregar espada ou usar qualquer magia que pudesse ofuscar o príncipe. Ele até recebia ordens para carregar suprimentos e gerenciar o inventário durante as viagens deles. E o pior é que depois de ser forçado a depender totalmente de feitiços de suporte, o príncipe ainda teve a cara de pau de chamá-lo de inútil por não usar magia de ataque. Esse último detalhe deixa o Ornest chocado. Ele sempre pensou que o Alec era especialista em magia ofensiva. A Yorha confirma que é verdade. O Alec se esforçou para aprender feitiços de suporte só para ficar de boa com o príncipe, mesmo que não combinasse com ele. Ouvindo tudo isso, o Ornest fica furioso. O maltrato que o Alec aguentou é bem pior do que ele esperava. E no segundo em que o Alec começa a acordar, o Ornest não se segura e diz a ele que deveriam esquecer a masmorra por enquanto e ir dar uma lição naquele príncipe mimado que ele nunca mais vai esquecer. Mas o Alec, ainda meio grogue, calmamente diz ao Ornest para deixar pra lá. Ele admite que ainda o incomoda, mas não a ponto de buscar vingança. O Ornest se oferece para ir dar uma surra no cara por ele, mas o Alec dá uma risadinha e coloca a mão no ombro dele. Ele diz que não precisa, porque está feliz de finalmente estar livre, fazendo o que ama com pessoas em quem confia. É só isso que importa agora. Além do mais, sem ninguém para encobrir os fracassos do príncipe, o Karma Doce vai pegar ele rapidinho.
Isso dá uma ideia ao Ornest, e ele diz ao Alec que eles deveriam focar em se tornar a maior equipe de aventureiros que o mundo já viu. E quando os boatos chegarem à capital, o príncipe vai perceber o que ele jogou fora. E quando esse dia chegar, o Alec vai poder olhar bem na cara dele e dizer o que quiser. O Alec admite que gostou da ideia, e eles fazem um toque de punho, prometendo que juntos vão se tornar a equipe mais forte que existe. Ao mesmo tempo, em outra parte da guilda, uma aventureira de rank S, gravemente ferida, está sendo cuidada enquanto relata ao mestre da guilda sobre sua última missão. O nome dela é Krista, e a missão tinha saído completamente dos trilhos, tudo desmoronou, e os colegas dela ainda estão presos lá no fundo da masmorra. Então ela implora ao Leviel para montar uma equipe de resgate. O Leviel imediatamente convoca uma reunião de emergência, mas com tão pouco aviso, os únicos aventureiros disponíveis são os que já estão presentes na guilda. Ele informa ao grupo reunido que eles vão formar um esquadrão de resgate para buscar o resto da equipe da Krista, que está encalhada no 64º andar da masmorra. A tensão toma conta da sala enquanto todos trocam olhares apreensivos porque sabem o quão arriscado é aquele andar. Enquanto a reunião está a todo vapor, o Alec ainda está sentado sozinho lá no escritório do Leviel. É lá que a Chrysalia o encontra, surpresa ao vê-lo sozinho. Ela o cumprimenta calorosamente e pergunta como ele está se virando. Mas a julgar pelos hematomas e cortes por todo o corpo dele, a resposta é óbvia. Ela pergunta por que ele não está na reunião, e o Alec diz baixinho que não queria atrapalhar. Todo mundo que está lá é Rank A, e ele ainda não sente que pertence a eles. Sem dizer uma palavra, a Kraja levanta a mão e lança um feitiço de cura, restaurando os ferimentos do Alec. Então ela olha para ele e gentilmente o lembra que ninguém nesta guilda o vê como um estranho. Enquanto trabalhava na corte real, o Alec tinha se acostumado a se misturar ao fundo, nunca se manifestando, nunca se destacando por medo de ofender nobres arrogantes. E mesmo agora, ele luta para se livrar desses hábitos, mesmo que as coisas sejam diferentes aqui. A Krasia vê o peso que ele carrega, então ela estende a mão e afaga a cabeça dele, dizendo que está sempre por perto se ele precisar conversar com alguém. E o gesto levanta o ânimo dele mais do que ele esperava. Momentos depois, o Ornest e a Yorha voltam. O Ornest parece pilhado ao dizer ao Alec que acabaram de receber a oportunidade perfeita para explorar a masmorra. Ele o informa sobre a missão de resgate e acrescenta que a área para onde estão indo é apelidada de Matador de Tanques. E a razão é que a magia de cura é completamente anulada lá dentro. A única forma de se recuperar é com poções, o que significa que a sobrevivência é bem mais difícil. O Alec fica surpreso que a Kraja aceitou uma missão dessas, considerando o quanto ela depende de feitiços de cura. Mas ela admite que não está exatamente animada com isso. Na verdade, ela odeia tudo naquele lugar. Ela só cedeu porque o Ornest não parava de insistir que seria a primeira missão perfeita para a nova equipe. O Alec começa a duvidar se é forte o suficiente para ajudar, mas a Yorha corta isso na hora. Ela diz a ele que ele é a chave de toda a cooperação. A magia dele é o que a estratégia deles depende, e sem ele, eles não teriam a menor chance. O grupo logo segue em direção à masmorra, e ao pararem em frente ao seu portão imponente, o Orniz avança com sua pose de sempre, declarando que é ali que a lenda deles começa. Então eles começam a planejar os próximos passos. Esta masmorra em particular é envolta numa aura mágica rara, que desabilita completamente os feitiços de cura. Isso significa que não há magia de recuperação lá dentro, então só poções e agilidade pura vão mantê-los vivos contra o que vier pela frente. O objetivo deles está bem lá embaixo, perto do 64º andar, onde os membros da Guilda da Krista estão presos. Mas chegar lá não vai ser simples, então eles terão que abrir caminho por todos os andares anteriores, incluindo todas as lutas contra chefes que guardam cada nível. O Ornus avalia a situação rapidinho e percebe que se forem andar por andar, vão chegar tarde demais. É aí que a Yorha tira um cristal mágico brilhante, revelando que a Krista tinha dado a eles com antecedência. O Alec reconhece na hora que aquilo deve ser um artefato excepcionalmente raro e poderoso, então a Yorha diz que a Krista não hesitou em entregá-lo, porque a única prioridade dela é resgatar os colegas, custe o que custar. A Yorha então acrescenta que o chefe do nível 64 é, segundo relatos, um morto-vivo, o que infelizmente torna a magia de cura baseada em luz da Crasha ineficaz. E como a própria Yorha é uma maga de suporte, o peso maior da luta vai cair nos ombros do Alec. O Ornus então diz ao Alec para economizar o máximo de mana possível, oferecendo-se para cuidar dos inimigos menores para que o Alec não gaste toda a energia antes de chegar à ameaça real. A Kraja concorda, pedindo ao grupo para se preparar, avisando que dali para frente eles estarão lutando contra a própria morte. Até uma equipe de rank experiente foi completamente aniquilada neste lugar. Em vez de se intimidar, o Ornest sorri com uma energia selvagem, mais vivo do que nunca. Ele anima o grupo, gritando que é aqui que a história da equipe lendária deles realmente começa.
Com isso, a Yorha joga o cristal bem alto no ar. Ao se estilhaçar, ele ativa, teletransportando-os instantaneamente para o fundo da masmorra, direto para o nível 64. O grupo se materializa numa caverna escura e abafada, e em poucos instantes, uma onda de esqueletos mortos-vivos começa a surgir, armados com espadas e escudos. Mas o Ornus não hesita nem por um segundo, e ele saca a lança e avança de frente, atingindo a primeira onda com uma precisão implacável. A cada estocada e varredura, ele desmantela grupos de mortos-vivos sem esforço, gabando-se de que o nível 64 parece ridiculamente fácil até agora. O resto da equipe fica um pouco para trás, observando em silêncio enquanto mais esqueletos rastejam das sombras e começam a avançar. O Ornus, inabalável, continua seu ataque cortando tudo o que se move. Mas a Yorha rapidamente fica preocupada porque ele se afastou demais da área de efeito dela. Então ela começa a correr, chamando-o para voltar à formação. O Alec e a Crassia seguem de perto, ambos murmurando que o Ornus provavelmente vai ficar bem. Afinal, ele está armado com um artefato lendário, a Lança Negra Perfurante. É quase indestrutível, sempre afiada como navalha e extremamente eficaz em batalha. Então é a arma perfeita para alguém que luta com coragem em vez de inteligência. O Alec chama o Ornest, perguntando se ele precisa de uma mão, mas o Ornest responde com confiança que aquilo é brincadeira de criança para ele, e continua demolindo cada inimigo que ousa se aproximar. O Alec dá uma risadinha e continua andando ao lado da Crassia, quando de repente ele sente algo estranho atrás dele. Confiando nos instintos, ele dispara um raio por cima do ombro. Quando a fumaça se dissipa, não há nada à vista. Até a Crassia parece confusa, perguntando o que foi aquilo. O Alec admite que achou que tinha alguém atrás dele, mas talvez tenha sido só um alarme falso. Ainda inquieto, ele saca a espada e avança, cortando o ar à sua frente. A lâmina dele se choca com algo invisível, que de repente se revela como um ceifador. O Ornus sorri e comenta que o Alec não está tão enferrujado quanto ele imaginava, acrescentando que sentiu o inimigo invisível antes, mas não conseguiu lidar com ele sozinho. O ceifador revida, empurrando o Alec para trás com um golpe, mas o Alec se recupera rápido, desvia do ataque e recua em direção ao Ornest. Naquele momento, o Alec entende que o Ornest estava depositando total confiança nele, contando que ele lidasse com as ameaças por trás sem precisar olhar para trás. É um sentimento que o Alec não experimentava há anos, verdadeira camaradagem, e essa percepção acende uma onda de força dentro dele. Ele salta no ar, brandindo sua espada encantada, e desfere um golpe limpo e poderoso que corta o ceifador, matando-o instantaneamente. Ele então se vira para Yorha e pergunta se ela também sabia. Ela imediatamente se desculpa por ter ficado quieta, enquanto a Crassia brincando diz a ele para culpar o Ornest, já que a ideia foi dele desde o começo. O Alec sorri de canto e diz ao Ornest que ele lhe deve uma, ao que o Ornest responde que eles vão conversar sobre favores depois que realmente saírem vivos desta masmorra. Os 4 companheiros agora se reagrupam, lado a lado, prontos para enfrentar o que vier. Logo depois, tanto o Alec quanto o Ornest se lançam na horda de mortos-vivos, fatiando e rasgando esqueletos em todas as direções, enquanto a Yorha fornece reforço mágico da retaguarda. O Ornest está no seu elemento, realizando manobras relâmpago e eliminando cada esqueleto em seu caminho. Enquanto isso, a Crassia o apoia calmamente à distância, derrubando inimigos sorrateiros com seus tiros de arco mortalmente precisos sempre que tentam flanqueá-lo. A Yorha, embora geralmente na retaguarda, é forçada a se defender de perto com seu cajado enquanto a onda interminável de esqueletos se derrama. Percebendo que a horda não está diminuindo, o Alec chama os outros de volta, gritando que vai cuidar do resto num único golpe. Sem hesitar, a equipe rapidamente se reúne atrás dele, então o Alec canaliza seu poder e libera um raio massivo, engolfando toda a área em uma eletricidade cegante, fazendo com que cada último esqueleto seja reduzido a cinzas fumegantes. Assim que estão seguros, o Ornest se vira pro Alec e pergunta casualmente por que ele só tem usado a habilidade de raio, já que na academia ele costumava usar vários tipos de magia ofensiva. O Alec rapidamente desconversa e diz que o raio é o feitiço mais rápido de lançar, então é só mais eficiente em batalha. O Ornus levanta uma sobrancelha, claramente não convencido, mas decide não insistir no assunto, pois não há tempo para aprofundar, já que estão em uma missão. De repente, um rugido monstruoso ecoa das profundezas à frente, e todos instintivamente presumem que deve estar vindo da sala do chefe. O Ornus não hesita, porque no momento em que a Yorha lança a magia de reforço, ele dispara para frente como um raio, correndo mais rápido do que a própria velocidade. O Alec observa surpreso, impressionado tanto com a velocidade explosiva do Ornus quanto com o impulso mágico da Yorha. Ele e as garotas não perdem tempo e seguem rapidamente o Ornus pelo túnel em direção à fonte do barulho. Ao emergirem numa câmara ampla e aberta, eles avistam o Ornus casualmente empoleirado numa saliência rochosa, de braços cruzados, observando uma cena caótica se desenrolar lá embaixo, enquanto um monstro enorme persegue um aventureiro em pânico em todas as direções.
O Alec imediatamente se prepara para ajudar o coitado, mas o Ornos não se mexe, murmurando que o mago frenético lá embaixo se chama Loki, um encrenqueiro notório de uma equipe chamada Hacroma. A Kraja concorda com a cabeça, acrescentando que o Loki pode ser chato, mas também é um mago de suporte bem esperto. O Alec, no entanto, mal consegue processar o que está ouvindo, especialmente enquanto o Loki se debate, gritando pro Ornest fazer alguma coisa e jurando que vai assombrá-lo todo dia se morrer ali. O Ornest, inabalável pelas ameaças, apenas observa com uma expressão entediada, mas a situação parece sombria, porque o Loki de repente tropeça e cai no chão, com o monstro avançando rápido sobre ele. O Alec instintivamente se prepara para intervir, mas a Kraja diz para ele esperar, explicando que isso faz parte da estratégia usual do Loki. O Alec hesita, observando enquanto o monstro imponente se aproxima do Loki. Mas então, num piscar de olhos, um feitiço de armadilha sobre a criatura se acende, explodindo-a com lava derretida. Os olhos do Alec se arregalam em choque, mas a Kraja simplesmente sorri de canto, repetindo que o Loki é tudo menos bobo. A fera cambaleia para trás, apenas para acionar outra armadilha, desencadeando uma cadeia de explosões flamejantes. O Loki pula de pé e começa a provocar a criatura, rindo sarcasticamente e gabando-se de que só um tolo tropeçaria numa zona cheia de armadilhas como esta. Mas a arrogância dele rapidamente se volta contra ele, quando o monstro ruge de raiva e carrega uma explosão mágica devastadora, mirando direto nele. A bravata do Loki some num instante quando ele percebe que a morte está a segundos de distância, então ele fecha os olhos, se preparando para o fim, mas é salvo no último segundo por ninguém menos que o Ornest, e o Loki não consegue acreditar que ainda está respirando. Então, enquanto o Alec e as garotas descem para se juntar à batalha, o monstro redireciona sua fúria, lançando um ataque direto no Alec. Mas a Yorha reage a tempo, lançando um escudo protetor que bloqueia o golpe. O Alec se preparava para contra-atacar com outra magia de raio, mas antes que pudesse liberá-la, a fera se virou e avançou direto no Ornest e no Loki. O Alec grita um aviso pro Ornest e pro Loki, alertando-o sobre o perigo iminente, e dispara outro feitiço de raio que atinge o monstro em cheio. No entanto, enquanto a poeira baixa, ele rapidamente percebe que o ataque não foi poderoso o suficiente para derrubá-lo. O Ornos nota a criatura se aproximando rapidamente dele, então ele recorre a uma manobra desesperada, avançando direto na fera e deslizando entre as pernas dela num movimento rápido. Ele então arremessa o Loki na direção da Kraja, que cai no chão ao lado dele. A Yorha prontamente instrui a Kraja a levar o Loki para a saliência enquanto eles cuidam do monstro. O Ornest rapidamente assume posição, sacando a lança em preparação para o próximo confronto. Eles esperam até que a Kraja garanta a segurança do Loki, então se preparam para o confronto final. A Yorha lança um poderoso feitiço de aprimoramento, aumentando todos os atributos do Ornest, impulsionando-o a atacar a criatura de frente. Ele desvia com maestria, salta no ar e crava a lança no rosto, mas o monstro é bem mais resistente que o esperado, sacudindo-o com força e arremessando-o ao chão. Georgia corre para ajudar o Ornest caído, mas o monstro tenta esmagá-lo na hora. Felizmente, ela lança seu escudo mágico bem a tempo, bloqueando o golpe e dando a Ornest um breve momento para se recuperar. Enquanto isso, Alec parece quase teatral, conduzindo uma sinfonia invisível ao invocar 5 círculos mágicos brilhantes ao redor do monstro. Loki observa incrédulo, comentando que gerar 3 círculos já é incrivelmente difícil. Para Alec conjurar 5 simultaneamente, ele deve ser um prodígio, mas Kraja calmamente responde que Alec é capaz de muito mais. Para a surpresa de Loki, Alec então invoca 20 círculos mágicos de uma vez. Então, enquanto o monstro avança, Ornos escala seu corpo e atinge a cauda, ganhando segundos preciosos para Alec completar seu feitiço. Ornos salta para longe, assim que Alec termina seu encantamento, e libera uma barragem devastadora de magia de trovão que eletrocuta a fera, paralisando-a no meio do movimento. Mas quando Alec avança para dar o golpe final, a criatura desvia inesperadamente, evitando o ataque por pouco. O monstro imediatamente começa a carregar sua própria explosão mágica, mas Kraja rapidamente lança um feitiço cegante, desorientando-o momentaneamente. Ao mesmo tempo, Yora usa sua magia para invocar enormes correntes brilhantes que prendem o monstro firmemente no lugar. Aproveitando o momento ao máximo, Ornest arremessa sua lança como um dardo, acertando em cheio o crânio da criatura, enquanto Alec se prepara para acabar com ele de vez. Mas para a surpresa de todos, o monstro ainda consegue se mover e imediatamente começa a lançar sua devastadora explosão mágica mais uma vez. Alec, no entanto, permanece calmo e inabalável, preparando-se para liberar um feitiço tão raro que apenas 2 pessoas no mundo o conhecem. Um é seu mentor Eldas, o próprio mago que o criou, e o outro é o próprio Alec, que o aprendeu diretamente sob sua orientação. Enquanto a criatura arremessa sua explosão carregada em direção a Alec, ele a contra-ataca com magia de reflexão, enviando o ataque de volta com o dobro da força. Mas o monstro é incrivelmente resistente e de alguma forma sobrevive até a isso.
Agora, mal se aguentando, a fera tenta o mesmo feitiço novamente, mas desta vez, Alec combina sua magia de reflexão com múltiplos círculos mágicos em camadas, engolindo o monstro num inferno brutal. A fera é incinerada onde está, e Honest finaliza cortando sua cabeça ao meio, pondo fim à batalha. Com a luta terminada, o grupo começa a celebrar sua vitória suada, mas o momento é interrompido quando Locke se aproxima, agradecendo a Alec pela ajuda e revelando que sabe quem ele é, o Mago da Corte. Alec responde casualmente que não está mais com a corte real, ao que Locke retruca que é uma perda para o príncipe e seu grupo. Ele então solta uma bomba. O monstro que acabaram de derrotar nem era o chefe do andar. Era apenas um dos subchefes que tolamente o perseguiu e acabou se separando do resto. Essa revelação choca Alec e os outros, que agora questionam o quão poderoso o chefe real deve ser se até um subchefe os levou ao limite. Locke então revela que o verdadeiro chefe do andar é um necromante vestido com uma armadura preta como Piche, disfarçado de cavaleiro. Ele avisa que ataques físicos normais não causam muito dano e são úteis principalmente para atrasar. Virando-se para Alec, Locke lhe apresenta uma varinha mágica com uma cruz de prata no topo. Alec reconhece instantaneamente a relíquia, enquanto Locke revela ser um artefato antigo há muito perdido. Assim que Alec a segura, a varinha se transforma numa espada reluzente em sua mão. Rhonis fica cético e questiona o motivo de Locke dar algo tão valioso. Locke apenas ri e admite que planeja usar Alec como isca na linha de frente. O grupo inteiro o encara incrédulo, sem saber se ele está brincando. Mas Locke explica que Alec, com sua aparência frágil, pareceria um alvo fácil. Colocando-o na vanguarda, poderiam atrair o chefe, pegá-lo desprevenido e então armar uma emboscada coordenada, garantindo a vitória e a glória de abater um chefe de rank esse. Ao mesmo tempo, o príncipe e sua equipe se veem fugindo pelas profundezas de outra masmorra de duas enormes lagartas. O príncipe está completamente desorientado pela situação, incapaz de entender como as coisas saíram tanto do controle, especialmente porque nunca teve problemas para lidar com esse tipo de criatura no passado. Sem hesitar, ele ordena a Laine que os destrua usando magia. Ela tenta, mas por razões que não consegue explicar, seus feitiços simplesmente se recusam a ativar. Irritado, o príncipe explode, chamando-a de inútil e insistindo que ele mesmo cuidará da ameaça. No entanto, no momento em que ele balança sua lâmina, ela ricocheteia inofensivamente na pele do monstro, e é nesse exato momento que ele começa a perceber que algo está muito errado, e leva um golpe. Lynn e Ix rapidamente puxam o príncipe do chão depois que ele é derrubado e correm para a saída da masmorra. Durante a retirada, o príncipe quebra a cabeça, tentando entender o que deu errado. Seus ataques costumavam ter muito mais força, e agora que ele reflete sobre isso, percebe que seu declínio de força começou logo depois que ele removeu Alec do grupo. Mas em vez de reconhecer que Alec poderia ter sido um trunfo valioso, o príncipe se convence de que Alec deve tê-lo amaldiçoado por despeito. Assim que saem da masmorra, o príncipe imediatamente visita um dos magos reais, Vogen Fornius, para investigar se ele está sob a influência de uma maldição. Após conduzir uma breve análise mágica, Vogen confirma que tal maldição não existe. O príncipe fica chocado, insistindo que não teria tido tantos problemas para limpar o 30º andar, a menos que Alec o tivesse sabotado. Mas Vogen, ciente da zona anti-magia presente naquele andar, calmamente explica que o príncipe provavelmente se sentiu mais fraco porque sua magia de suporte estava sendo suprimida. O príncipe zomba da explicação, descartando a magia de suporte como lixo inútil que só fracotes como Alec dependem. Vogen faz o possível para permanecer profissional, mesmo enquanto o príncipe continua divagando com arrogância infundada. Ainda assim, ele acha incomum que Alec não tivesse avisado o príncipe sobre o campo anti-magia antes, considerando que Alec é o famoso estudante que uma vez alcançou o 68º andar. O príncipe ri com desdém, dizendo a Vogen que não há chance de alguém tão patético quanto Alec ter realmente realizado tal feito, e afirma que deve ser apenas um boato que os plebeus circulam entre si. Vogen nem tenta argumentar porque simplesmente não há como raciocinar com esse nível de delírio. Mas nesse momento, um guarda real entra na sala e informa ao príncipe que o rei deseja falar com ele sobre a situação de Alex. O príncipe sorri, confiante de que seu pai o apoiará. No entanto, ao chegar, o rei imediatamente começa a recontar uma história sobre Eldas. Ele explica que Eldas foi um mago real que havia sido exilado anos atrás e, nas palavras do rei, era um tolo notável. Eldas, apesar de ser um nobre, teve a audácia de se apresentar diante do rei de Geldana e declarar que, a menos que o tratamento de plebeus e magos da corte mudasse, uma grande tragédia se abateria sobre a nação. O príncipe interrompe, alegando que Eldas merecia ser banido, já que nenhum nobre deveria ousar falar com o rei em um tom tão ousado. Mas o rei esclarece que Eldas não foi chamado de tolo por suas palavras.
Após ser despojado de seu título nobre e expulso, Eldas foi se matricular na Academia Real de Magia. Lá, ele silenciou seus críticos com talento extraordinário e se formou como orador da turma. No entanto, apesar de ganhar fama e prestígio, ele tomou a decisão desconcertante de retornar ao castelo e servir novamente como mago da corte. Enquanto em serviço, ele persistiu em dizer ao rei que os plebeus não estavam abaixo deles, instando-o a mudar suas opiniões, até que um dia, Eldas misteriosamente desapareceu. Na época, o rei havia descartado os avisos de Eldas, mas recentemente ele começou a refletir se o homem poderia ter estado certo. Essa dúvida é precisamente porque ele ordenou que o príncipe explorasse a masmorra, porque queria determinar se a nobreza realmente torna alguém superior aos plebeus. E com base no estado atual do príncipe, o rei admite que pode ter se enganado. Ele afirma que chegou a hora de abolir sua política desatualizada de discriminação e daqui pra frente ele pretende contratar com base no talento, independentemente da linhagem. O príncipe fica sem palavras, chocado com o que está ouvindo, e insiste que tal política mancharia a reputação da família real se os plebeus fossem tratados como iguais. O rei calmamente reconhece que foi ele quem criou o príncipe com essas crenças, mas os tempos mudaram, e eles também devem mudar. O príncipe protesta, argumentando que se associar com plebeus como Alec só traz desastre, apontando para sua própria situação como prova. Mas antes que ele possa continuar, um guarda se aproxima e entrega a Regulus os restos de uma nota rasgada que Alec havia escrito. O rei explica que, antes de Alec partir, ele havia preparado um guia detalhado especificamente projetado para ajudar Regulus a navegar pelo 30º andar da masmorra, mas foi destruído por Lenai antes que o príncipe tivesse a chance de lê-lo. Regulus fica chocado com a revelação, e sobrecarregado, diz calmamente ao pai que não está se sentindo bem e se desculpa da sala. Enquanto Regulus sai do aposento, o rei se vira para Vogun e pede discretamente que, apesar dos desafios, ele ficaria grato se Vogun pudesse apoiar Regulus da melhor forma possível. Vogun acena e garante ao rei que fará tudo ao seu alcance. Ao mesmo tempo, Regulus está entrando em colapso mental, porque se Alec realmente possuía talento e perspicácia notáveis o tempo todo, então a dura verdade é que ele mesmo pode ter sido o problema, e ele simplesmente não consegue aceitar essa realidade. Ao mesmo tempo, do lado de Alec, ele está perguntando a Locke por que não quer que ele use magia contra o próximo chefe. Alec entende que artefatos carregam um poder imenso, mas este chefe em particular é supostamente imune a ataques físicos, e ele não acredita que a espada sozinha será eficaz. No entanto, Locke esclarece que nunca pretendeu que Alec realmente o derrotasse com a espada. Ele só quer que Alec haja como um lutador de curto alcance para evitar que o chefe antecipe um ataque mágico. O resto do grupo entende a estratégia, mas Kraja permanece confusa sobre por que eles precisam enganar o monstro em primeiro lugar. Locke então explica que este chefe possui inteligência igual a deles. Alec acha a afirmação difícil de aceitar e Locke entende o ceticismo. Ainda assim, tudo o que ele pede é para Alec confiar em sua lâmina, pelo menos até que ele dê o sinal, e Alec finalmente concorda em seguir o plano. Com isso resolvido, Locke se vira para Kraja e diz que há algo em que precisa da ajuda dela. Levaria muito tempo para alcançar seus aliados a pé, então ele pretende usar magia de teletransporte. O único problema é que ele não tem mana suficiente para lançar o feitiço sozinho, então ele pede apoio para completar o ritual. O grupo imediatamente entra em pânico ao ouvir as palavras magia de teletransporte, já que é um segredo nacional bem guardado e até mesmo saber disso poderia colocá-los em sério risco. Mas, dadas as circunstâncias, eles decidem arriscar, concordando em tom de brincadeira que, se tudo der errado, eles culparão Locke. Enquanto Locke começa a desenhar o círculo de teletransporte e a guiar Kraja pelo processo, Alec aproveita um momento para puxar Yorha de lado e pergunta se Locke é alguém em quem ele pode realmente confiar. Yorha admite que pessoalmente não gosta da atitude de Locke, mas quando se trata de assuntos sérios, ele é absolutamente confiável. Para provar isso, ela diz a Alec que, 2 anos atrás, Locke liderou com sucesso um ataque em larga escala a uma masmorra de alto nível, e devido ao seu planejamento excepcional, toda a missão foi concluída sem uma única baixa. Ouvindo isso, Alec decide depositar sua total confiança na estratégia de Locke, e uma vez que o círculo de teletransporte está pronto, o grupo se reúne dentro dele. Yorha está em êxtase, testemunhando magia de teletransporte real pela primeira vez. No entanto, Locke a informa que esta é apenas uma variante simplificada, projetada para transportá-los para um destino de sua escolha. Dito isso, ele dá ao grupo um aviso firme. Eles chegarão diretamente na frente do chefe, então precisam estar prontos para aquela batalha no momento em que chegarem. Com isso, Locke ativa o círculo de teletransporte e, num piscar de olhos, eles desaparecem de sua localização e reaparecem bem na frente dos outros membros da equipe de Locke, que estão atualmente em combate com o Cavaleiro Negro.
Os dois aliados fizeram o possível para conter a criatura, mas apesar dos esforços, infligiram pouco dano e agora estão visivelmente ficando sem energia. Felizmente, Ornest corre bem a tempo para cobrir a retirada deles. Ele enfrenta o cavaleiro de frente, atraindo sua atenção, e enquanto o cavaleiro se concentra em Ornest, Alec tenta um ataque furtivo por trás, mas o inimigo reage instantaneamente, saltando no ar para evitar o golpe. O cavaleiro então avança contra Alec e Ornest, enquanto Loki e Krasia se movem rapidamente para ajudar Hyrule e Marbell, auxiliando-os a recuar para a segurança. A armadura do cavaleiro é incrivelmente densa, e pelo que podem dizer, não há corpo real dentro dela. Mas isso não faz diferença para Ornest, porque ele avança novamente, atacando o cavaleiro. O inimigo tenta pular sobre ele, mas Ornest estava pronto para isso, e prendeu a capa do cavaleiro com sua lança no chão, criando uma abertura perfeita para Alec decepar a cabeça do cavaleiro. Enquanto o pesado capacete de aço cai no chão, Alec se pergunta se isso foi suficiente para acabar com ele. Mas em batalhas como esta, as coisas nunca são tão simples. O cavaleiro de repente começa a se mover novamente, e tentáculos grotescos irrompem de seu pescoço agora exposto. Então fica claro que este é um cavaleiro sem cabeça morto-vivo, e a criatura que haviam matado antes deve ter sido sua montaria. Por um breve momento, Alex se perde em seus pensamentos, e quando ele volta à realidade, o Dullahan já está no ar e descendo em sua direção com um ataque poderoso. Alec levanta sua espada em pânico para bloquear o golpe, e mal consegue resistir. O monstro está mais rápido e mais forte do que antes, confirmando a suspeita de Alec de que ele estava se contendo antes. Então, daqui pra frente, a luta só vai ficar mais intensa. Mas por sorte, ele não precisa enfrentá-lo sozinho, enquanto Alec mantém sua posição, e Ora está continuamente lançando buffs em Ornest. E uma vez que ele está totalmente carregado, Ornest se lança pra frente e acerta um golpe brutal no cavaleiro, dando a Alec uma abertura suficiente para derrubar a criatura. Alec fica chocado com a resiliência da armadura do cavaleiro, porque se sua arma não fosse um artefato poderoso, ela teria se estilhaçado há muito tempo sob a pressão de golpes tão ferozes. Pior ainda, o fato de que seu oponente é um morto-vivo significa que, não importa quantas vezes eles consigam derrubá-lo, ele sempre se regenerará e se levantará novamente. E por falar nisso, o cavaleiro de repente recupera sua cabeça decepada e a recoloca em seus ombros antes de liberar um grito ensurdecedor que abala todo o campo de batalha, deixando todos momentaneamente desorientados. Imediatamente depois, ele se fixa em Alec e desfere um chute brutal com toda a sua força, lançando-o para trás a uma velocidade alarmante. Felizmente, pouco antes de ele bater na parede, Iora lança um feitiço de barreira que amortece o impacto. Ela corre para verificar como ele está, e Alec a tranquiliza dizendo que está bem. Ele simplesmente não havia antecipado que o cavaleiro tivesse tal destreza marcial refinada. E se não fosse pela rápida reação de Iora com a barreira, há uma chance real de ele não ter sobrevivido àquele golpe. Com isso em mente, ele se vira para Loki e pergunta por quanto tempo mais ele tem que continuar lutando usando apenas a espada. Loki, ainda no meio de completar seus preparativos, diz a Alec que ele precisa aguentar por mais 5 minutos. Mais fácil falar do que fazer, porque Alec quase morreu há um momento e ele está com apenas 3 poções. Enquanto isso, Ornest está lutando para se manter de pé, gritando para Alec voltar para a luta. Juntos, os dois continuam, fazendo o possível para manter o cavaleiro engajado até que a contagem regressiva de 5 minutos de Loki finalmente termine. Com sua configuração completa, Loki ativa um enorme círculo mágico e começa a rir, atraindo a atenção de todos. A exibição provoca o cavaleiro a entrar em pânico, então ele avança direto para Loki e o atinge no peito. Mas isso, ao que parece, estava tudo de acordo com o plano, porque o Loki que ele atingiu não passava de uma ilusão, e o grande círculo de feitiços era simplesmente um chamariz projetado para atrair o inimigo para uma armadilha cuidadosamente montada. Naquele instante, o gelo começa a cristalizar sob os pés do cavaleiro, enquanto o verdadeiro Loki observa do alto de uma torre próxima. Ao mesmo tempo, Ornus aciona uma armadilha de teletransporte criada anteriormente por Loki e Krasia, que o move instantaneamente para trás do cavaleiro, dando-lhe a oportunidade de atacar e empurrá-lo para frente. Nesse momento, Marbell salta de um arco superior, mirando um pesado golpe descendente. O cavaleiro desvia por pouco do golpe, mas isso também foi antecipado. Loki havia colocado outra armadilha de gelo escondida que ativa ao contato, enfraquecendo a velocidade de movimento do cavaleiro com um debuff de congelamento. Percebendo que Loki é o mentor por trás da manipulação do campo de batalha, o cavaleiro começa a escalar a torre para eliminá-lo diretamente. Loki saca uma lâmina mágica para se defender, mas Ruel está visivelmente preocupado porque Loki não tem o poder bruto para enfrentar o cavaleiro de igual para igual. Embora ele tenha pedido a Yorha para aplicar uma amplificação de força 7 vezes antes, a tensão em seu corpo é imensa, e ele mal está se aguentando. Ainda assim, enquanto Loki mantém a atenção do cavaleiro, Yorha prepara e lança um feitiço de ligação de alto nível para contê-lo. O feitiço é bem sucedido, mas não antes que o cavaleiro acerte um golpe pesado em Loki, derrubando-o da borda do arco e enviando-o em queda livre em direção ao chão.
No entanto, mesmo em queda livre, Loki permanece calmo e inabalável, porque tudo está prosseguindo exatamente como ele imaginou. E enquanto ele cai, ele olha para Alec e com um sorriso, grita que o palco está montado e é hora de pôr fim a esta batalha. E ele concorda feliz. Alec então começa a implantar uma vasta rede de círculos mágicos ao redor do cavaleiro, e Loki fica genuinamente impressionado porque é ainda mais do que Alec liberou contra o último chefe. Mas depois de tudo o que ele já passou, o corpo de Alec está começando a ceder sob a imensa pressão de sustentar um trabalho de feitiço tão complexo. Ainda assim, ele se força a ficar de pé e lança o feitiço de aceleração de trovão, que acerta um golpe devastador. No entanto, o cavaleiro ainda consegue se mover, e agora está começando a se libertar do feitiço de contenção que Yora havia lançado sobre ele. Ela luta para mantê-lo no lugar, mas a essa taxa, o cavaleiro se soltará a qualquer segundo. Então ela grita para Alec acabar com ele de uma vez. Claro, isso é muito mais fácil falar do que fazer, já que o corpo de Alec está à beira de desligar. E isso marca a segunda vez hoje que ele usou um encantamento de nível tão alto, e a perda súbita de mana teria nocauteado quase qualquer outra pessoa. Alec não é exceção, mas ele tem muito mais em jogo agora, então não importa o quanto doa. Ele cerra os dentes e aguenta firme, finalizando a sequência de lançamento para um de seus feitiços supremos. Um dragão de raios toma forma, e no instante em que Alec o libera, ele rasga a noite, vaporizando tudo ao impacto e encerrando a batalha de vez. Com a ameaça finalmente eliminada, Alec cai no chão, exausto, sem forças, e murmura uma piada sobre como ter colegas de equipe confiáveis faz uma baita diferença quando sua vida tá em jogo, né? Yorha se aproxima e o corrige, dizendo que na verdade foram eles que dependeram dele o tempo todo, porque sem ele não teriam a menor chance nem por um segundo. Ornos, por sua vez, parece aliviado que Alec voltou a ser o seu eu imparável de sempre, o bom e velho Alec. E para descontrair um pouco, ele lembra da aposta que fizeram antes, e Alec se recorda que antes da luta, Ornos declarou que quem desmaiasse primeiro teria que cumprir um desafio, uma prenda. Tecnicamente, Alec acabou de perder a aposta faz um instante, mas como foi depois da batalha, Ornos decide pegar leve com ele, dar uma colher de chá. Ele diz que o único desafio é este, e é sério. Alec não pode mais guardar as coisas pra si. Engolir sapos, sabe? Se algo estiver incomodando, seja Ornos, Yorha ou Krasia, ele tem que conversar com pelo menos um deles para que possam ajudar, para desabafar e resolver. E Alec sorri, concordando sem hesitar na hora. Rywell então se aproxima para expressar sua gratidão a Alec e aos outros pela ajuda que deram, foi essencial. Marbella também quer agradecer, mas a abordagem dela é um pouco mais direta. E ela planta um beijo na bochecha dele, o que visivelmente horroriza Yorha, que fica chocada. Marbell então pergunta se Alec estaria interessado em formar uma equipe para uma incursão em masmorra, qualquer dia desses, quem sabe? Mas Yorha rapidamente intervém e declara com firmeza que Alec é o mago da equipe deles. Então Marbell não pode simplesmente reivindicá-lo para si, de jeito nenhum. E como a equipe Hacroma deve uma dívida enorme a Alec, Rywell, como líder, se oferece para escrever uma recomendação formal para ele, uma carta de peso. Alec parece confuso a princípio com a menção de uma recomendação, então os outros o informam que, para ser promovido ao Rank S, é preciso mais que isso. Um aventureiro deve receber um endosso de uma equipe Rank S, além da aprovação do mestre da guilda, é o protocolo. Conseguir a aprovação do mestre da guilda não deve ser tão difícil, então Rywell garante a Alec que cuidará de tudo por lá, sem problemas. Assim que a conversa termina, Alec recupera a Pedra Mágica do Cavaleiro, encerrando oficialmente a missão de resgate de Hacroma com um resultado perfeito, impecável. Então, ao retornar à guilda, a recepcionista parabeniza calorosamente Alec pelo sucesso e diz que ele se tornou o assunto do momento, o burburinho da cidade. Ela então pergunta se ele conseguiu descansar depois da batalha intensa, mas Alec responde que está se sentindo ótimo, super bem. Com isso, ela entrega a recompensa, e Alec se prepara para sair, para ir embora. Mas pouco antes de ele partir, Levu o detém, e informa que há um visitante do reino de Geldana esperando por ele, uma visita inesperada. Isso pega Alec de surpresa, já que ele não tem mais laços com o reino, nenhum mesmo. Mas ele concorda em ouvir o visitante e descobre que é Vogun, para sua surpresa. De todas as pessoas com quem Alec lidou no Castelo Real, Vogun era um dos mais razoáveis, então Alec o cumprimenta com uma reverência respeitosa e diz que é bom vê-lo novamente, de verdade. Mas antes que pudessem trocar gentilezas, Vogun o confronta imediatamente, sem rodeios, e pergunta se Alec estava de fato tentando fazer o príncipe Regulus ser morto por não avisá-lo o quão despreparado ele estava para o combate em masmorras. Que absurdo. Alec responde com calma, perguntando a Vogun se ele realmente acredita que Regulus ouviria algo que ele dissesse, mesmo que tivesse dado um aviso, uma palavra sequer. Vogun faz uma pausa, então percebe que Alec provavelmente está certo, e isso o incomoda. Ainda assim, ele está claramente irritado por ter ficado com essa tarefa miserável depois que Alec foi dispensado. Então considera um completo desperdício de seu tempo e habilidades. Um absurdo. Alec pergunta se isso significa que Vogun foi escolhido como o novo mago da equipe de Regulus, mas Vogun responde que se chamar de mago a essa altura parece uma piada. Então ele é mais uma babá glorificada do que qualquer outra coisa. Um faz-tudo. Após a partida de Alec, Regulus tentou enfrentar o 30º andar da masmorra sozinho e acabou sofrendo ferimentos graves como resultado. Foi um desastre. Vogun esperava que o incidente servisse como um momento de aprendizado, dando a Regulus a chance de refletir e crescer, de amadurecer.
Em vez disso, o príncipe se recusou a aceitar qualquer culpa e exigiu que Vogun o acompanhasse até aqui para que pudesse confrontar Alec cara a cara sem mais delongas. Alec pergunta se isso significa que Regulus está atualmente na cidade e Vogun confirma, explicando que ele está na arena de treinamento subterrânea neste exato momento esperando. Alec não esperava cruzar o caminho de Regulus tão cedo novamente, mas percebe que esta pode ser a chance perfeita para finalmente encerrar o capítulo de seus assuntos inacabados, de uma vez por todas. Então, embora Alec estivesse totalmente justificado em ignorar Regulus por completo, ele decide ir encontrá-lo pessoalmente e dar um fim a isso de forma adequada, como se deve. Enquanto descem as escadas, Vogun comenta que a única coisa que Regulus tem a seu favor é seu orgulho teimoso, sua arrogância, mas pessoalmente ele não entende por que a nobreza sempre insiste em provar que é superior aos plebeus, porque para ele, tudo isso parece uma perda de tempo inútil, sem sentido. Alec lembra a Vogun que ele também é tecnicamente um nobre, mas títulos nunca significaram muito para ele, e tudo o que ele sempre quis foi viver a vida do seu jeito, com liberdade. Quando chegam à arena, encontram Regulus já esperando no centro, impaciente. Para a surpresa de Alec, a primeira coisa que Regulus menciona é que o rei pretende mudar a forma como o reino é governado. Uma grande novidade. Embora Regulus discorde pessoalmente dessa mudança, ele diz que vai cumprir por respeito aos desejos de seu pai, o rei. Ouvir isso dá a Alec um fio de esperança de que talvez Regulus finalmente tenha começado a mudar de ideia, a amadurecer. Mas essa esperança dura pouco, e Regulus rapidamente acrescenta que, independentemente da política, ele ainda não consegue engolir a ideia de receber ordens ou mesmo conselhos de alguém que ele considera inferior, de jeito nenhum. Alec diz a ele que se tivesse apenas escutado lá atrás, não estaria na confusão em que se encontra agora, nessa enrascada. Mas é claro que Regulus ainda se recusa a ouvir a razão, e Alec sabe que não adianta gastar saliva com alguém tão deliberadamente cego, é inútil. Regulus passou todos os 15 anos de sua vida ouvindo que era inerentemente melhor que os plebeus. Então a ideia de que ele poderia estar errado simplesmente não faz sentido, não entra na cabeça. Desesperado para provar que tudo o que sempre acreditou não é uma mentira, ele saca suas armas e desafia Alec para um duelo, pedindo a Vogun que sirva como testemunha oficial da luta, do combate. Sem aviso, Regulus avança contra Alec, forçando-o a bloquear com sua varinha, num movimento rápido, mas Alec é pego de surpresa ao descobrir que Regulus trocou sua espada longa usual por um par de adagas, algo inesperado. Alguns anos atrás, quando Regulus estava escolhendo sua arma pela primeira vez, Alec havia recomendado que ele usasse adagas em vez de uma espada longa, seria melhor, apontando que seu corpo ainda era muito pequeno para empunhar algo tão pesado de forma eficaz, com destreza. Mas Regulus havia dispensado instantaneamente o conselho de Alec sem pensar duas vezes, sem dar a mínima. Mas, ironicamente, ele agora está seguindo exatamente esse conselho, que coisa. Ainda assim, apenas mudar de arma não o tornou de repente um lutador habilidoso, e Alec facilmente desvia de um de seus ataques, fazendo Regulus tropeçar e cair de cara no chão, um tombo feio. Alec suspeita que Vogun provavelmente desempenhou um papel em armar todo esse encontro, então ele pergunta o que disse para provocar o príncipe, para instigá-lo. Vogun simplesmente disse a Regulus que se ele realmente quisesse desafiar a força de Alec, teria que prová-lo em combate, na prática. No fim das contas, foi decisão de Regulus aparecer e lançar o desafio por conta própria. E Alec tem que dar algum crédito a ele porque, apesar de tudo, o príncipe não recorreu a truques baratos, a golpes sujos. As adagas de Regulus são artefatos, então elas carregam uma boa quantidade de poder, uma força considerável. Durante um de seus confrontos diretos, ele até consegue romper o escudo de Alec, quebrando-o. Mas isso é tudo o que ele consegue fazer, o máximo. Ele claramente vinha treinando duro com aquelas adagas em preparação para este momento, para essa luta. E ao fazer isso, ele finalmente percebeu que a verdadeira razão pela qual ele sempre progrediu na masmorra era por causa da magia de suporte de Alec, e não por si só. Depois que Alec foi dispensado, Regulus continuou tentando limpar o 30º andar da masmorra sozinho, por conta própria, mas toda vez ele voltava espancado e ensanguentado, incapaz de entender o porquê, o motivo de tanto fracasso. Eventualmente, ele se sentou e leu as páginas recuperadas do relatório original de Alec, com atenção, e o que o fez ferver de raiva foi que tudo o que Alec havia escrito se mostrou correto, absolutamente certo. Se ele tivesse apenas seguido aquela orientação desde o início, não teria falhado tão miseravelmente, de forma tão vexatória. E mesmo só lendo, ele percebeu o quão incrivelmente talentoso Alec realmente era, o que só tornava mais difícil aceitar a forma como o havia tratado, com tanta arrogância. Então agora Regulus exige que Alec ative seu artefato e o enfrente de verdade pra valer. Alec pergunta se Regulus tem certeza de que quer continuar com isso, sabendo muito bem a diferença de poder entre eles. Mas Regulus se mantém firme e se recusa a recuar, a desistir. Ainda assim, antes de lutarem, Alec tem uma pergunta que precisa ser respondida, e pergunta se é realmente verdade que o rei pretende reformar a forma como a corte real opera, como funciona. Regulus confirma, acrescentando que seu pai aparentemente estava testando a força e a determinação das classes mais baixas, e é por isso que enviou tanto Regulus quanto Alec para a masmorra, para prová-los. Se for esse o caso, então explica por que o rei sempre tratou Alec com uma gentileza tão inesperada, tão incomum, e essa revelação é sem dúvida a melhor coisa que Alec ouviu o dia todo, a melhor notícia. Porque agora, aqueles 4 anos que ele passou servindo como mago da corte não parecem um completo desperdício, afinal valeu a pena. Mas quanto a Regulus, ele avisa Alec para se preparar, porque não vai se conter, não vai pegar leve. Ele saca seu artefato e avança totalmente preparado para enfrentar as consequências, o que vier.
Regulus está tremendo nas bases, sabendo muito bem que está prestes a levar uma surra daquelas, uma baita coça. Mas ainda assim ele se mantém firme, pronto para o que der e vier, o que quer que aconteça. No entanto, no último momento, em vez de atingir Regulus, Alec desvia seu alvo e lança seu ataque no chão, bem forte. Regulus exige uma explicação, perguntando por que Alec escolheu deixá-lo impune. Por que o poupou? Ele o lembra de cada insulto, de cada vez que o ignorou, zombou dele e agiu como se ele fosse inútil sem motivo algum, sem razão. Ele construiu toda a sua autoimagem em torno da crença de que ser nobre o tornava melhor que todos os outros, que era superior. Mas se isso era uma mentira, então o que resta de quem ele é de sua identidade? Ele veio aqui pensando que morrer pelas mãos de Alec pelo menos o deixaria manter algum resquício de dignidade, um mínimo. Mas agora Alec o está olhando com pena, e Regulus está completamente perdido, sem saber mais no que acreditar em nada. Alec tipicamente não é de rir da miséria alheia, mas nem ele consegue evitar rir de quão ridículo tudo isso se tornou. Que situação! Ele entrou esperando uma luta rancorosa e amarga, imaginou que Regulus estaria gritando ameaças e dando socos, uma briga feia. Mas, em vez disso, o cara está desabando e pedindo conselhos de vida, que ironia. O absurdo do momento torna impossível permanecer com raiva, e de repente Alec percebe o quão inútil todo aquele ressentimento era, desde o início sem sentido. Assim que vê que Alec não está mais bravo, Regulus abaixa a cabeça e se desculpa sinceramente por como o tratou no passado, de verdade. E Alec fica honestamente chocado porque nunca pensou que Regulus teria a capacidade de engolir seu orgulho e admitir a culpa, jamais. Ainda assim, ele entende que Regulus agiu daquela forma por causa de como foi criado, de sua educação. Isso não o desculpa, mas se Regulus está disposto a mudar, então Alec pensa que vale a pena deixar pra lá. Então, sem hesitar, ele oferece sua mão, um gesto de paz. Regulus estende a mão, prestes a aceitá-la, a apertar, mas no último segundo ele recua, ainda se sentindo um pouco envergonhado demais para ir em frente, e quer manter um pouco de orgulho, um mínimo. Em vez disso, ele tira a antiga capa de mago da corte de Alec e se desculpa por tê-la pegado dele naquele dia, por aquele roubo. Ele diz a Alec que pode tê-la de volta se quiser, sem problemas, e ele também apresenta uma carta do próprio rei, afirmando que há um assento aberto na corte real esperando por Alec, caso ele decida retornar um dia, a qualquer momento. Alec levanta uma sobrancelha e pergunta se o rei está ordenando que ele volte dando uma ordem, mas Vogon garante que não é uma ordem, apenas um pedido, uma sugestão. Alec acena com a cabeça, então diz que não precisa da capa nem da carta, porque está perfeitamente contente com sua equipe atual, e não tem intenção de deixá-los para trás novamente, de jeito nenhum. Regulus aceita a resposta sem reclamar, mas insiste que Alec pegue a capa de qualquer forma, porque ela pertence a ele, é dele. Então ele diz a Vogon que terminaram por aqui e é hora de ir embora, porque não há mais nada a dizer, nada mesmo. Mas enquanto ele se afasta, há um leve sorriso nos lábios, e fica claro que tanto ele quanto Alec finalmente fizeram as pazes com o passado, com tudo. No dia seguinte, Alec encontra o grupo e pergunta casualmente se alguém tem tempo para sair, para dar uma volta. Krasia, Yorha e Ornus dizem que estão livres e perguntam o que ele tem em mente, qual a ideia. Então Alec admite que esperava que pudessem mostrar mais de Faisal, porque ele ainda está se situando, e não se importaria com um tour adequado, uma boa visita guiada. Em circunstâncias normais, todos os três ficariam felizes em ajudar, sem pensar duas vezes. Mas no segundo em que Ornus e Krasia percebem o que está acontecendo, a situação, ambos veem essa oportunidade de ouro para dar a Yorha um tempo a sós com Alec, um empurrãozinho. Então, sem perder um segundo, cada um inventa uma desculpa claramente falsa e se manda. Sai de fininho, deixando Alec sem escolha a não ser passar o dia com Yorha, a sós, só os dois. Alec não percebe o quão suspeita é a saída deles, e Yorha apenas ri, mesmo sabendo muito bem que eles acabaram de lhe entregar um presente de bandeja, um presentão. Dito isso, ela quase estraga tudo na hora, perguntando a Alec se ele quer adiar o encontro para outro dia, que gafe. Mas ele diz que está totalmente bem com a ideia de serem apenas os dois, sem problemas. Ouvir isso deixa Yorha um pouco animada, então ela pula e diz que vai dar a ele a experiência completa de Faisal, com tudo que tem direito. Um pouco mais tarde, os dois estão passeando pela cidade, enquanto Yorha explica que Faisal é uma cidade cheia de aventuras, um lugar agitado, então é comum encontrar armas, armaduras e todo tipo de equipamento sendo vendido em todos os lugares, a cada esquina. Mas ela o avisa para não confiar em tudo o que vê, já que alguns comerciantes são meio picaretas e adoram enganar as pessoas com lixo inútil, com tralhas, mas esse seria um ótimo conselho se ela mesma não estivesse sendo enganada no momento, que ironia do destino. Alec observa meio divertido, enquanto Yorha já caiu em alguma conversa fiada em um golpe. Um comerciante está tentando vender a ela uma droga que supostamente dá resistência para lutar por dias sem dormir. E essa porcaria fez Yorha querer comprar desesperadamente, na hora. Mas Alec consegue sentir a energia ruim irradiando daquela coisa só de olhar, então ele pega a mão de Yorha e diz pra ela vir com ele, pra sair dali. Ele pensa que seria mais inteligente deixar Krasia e Ornus cuidarem das compras, já que Yorha se distrai facilmente com qualquer coisa. Ela admite que é enganada aqui e ali, mas o lembra que da última vez que pediu aos dois pra fazer compras foi um desastre. Ornus voltou parecendo o Zoro, e Krasia comprou um ursinho de pelúcia gigante, então confiar neles também não é exatamente uma jogada vencedora. Uma boa ideia. Com isso em mente, Alec diz que vai assumir as compras da equipe de agora em diante, ele mesmo, e Yorha diz que isso, honestamente, tornaria a vida dela muito mais fácil, um alívio. Enquanto continuam andando, Alec nota um café aconchegante e sugere que façam uma pausa, então os dois entram para relaxar com um chá, para descansar um pouco.
Enquanto estão sentados e conversando, Alec menciona como Ornus e Krasia parecem realmente não gostar de Locke, e pergunta a Yorha qual é a história, o que aconteceu. Yorha diz que é uma história meio longa, então explica que 2 anos atrás, eles encontraram uma equipe Rank A que estava com dificuldades numa masmorra, então pararam para dar uma mão para ajudar. Não muito depois, Locke e Rywell também apareceram, e todos se uniram para derrubar o chefe do andar juntos, em equipe. Mas durante a luta, Ornus se feriu enquanto protegia um dos aventureiros Rank A, levando um jato de cuspe ácido direto nas costas, um golpe feio. Ele tentou bancar o durão depois, fingindo que estava bem, mas suas pernas cederam no caminho de casa. Então Locke e Rywell tiveram que carregá-lo de volta. Foi um sufoco. Até aquele ponto, Locke havia tratado Ornus decentemente, mas enquanto Ornus estava desacordado, sua lança continuava batendo na cabeça de Locke. E eventualmente, Locke perdeu a paciência e a jogou na floresta, sumiu para sempre. Yorha não acha que Locke quis fazer mal com isso, de propósito. Na verdade, ele provavelmente presumiu que não era grande coisa, já que a lança já estava em mau estado, bem velha. Mas para Ornus aquela lança significava muito, era importante. E quando ele acordou e soube o que aconteceu, ficou seriamente irritado, furioso mesmo. Ainda assim, ele poderia ter deixado pra lá se Locke tivesse apenas pedido desculpas, já que foi claramente um erro bobo, uma mancada. Mas Locke genuinamente não conseguia entender por que Ornus estava tão chateado por causa de uma arma velha e estragada. Que bobagem. Desde então, os dois não conseguem se entender, e Yorha admite que é meio ridículo que uma lança quebrada tenha sido o que começou toda a rixa, toda a briga. Alec concorda, mas isso ainda deixa a questão de por que Krasia também não gosta de Locke, qual o motivo dela. Yorha ri e diz que Krasia na verdade não tem um motivo real, ela simplesmente não se dá bem com o cara, não bate o santo. Um pouco mais tarde, Alec e Yorha estão andando pela cidade novamente quando ela começa a relembrar todo o tempo que costumavam passar fazendo compras juntos em Gueldana. Que saudade. Eles juntavam o ouro para comprar itens de cura, para se manterem, e ela até se lembra de como Krasia uma vez tentou preparar suas próprias poções, mas cada tentativa se transformou num desastre, uma catástrofe. Enquanto continuam andando, Yorha de repente para, estaca no lugar. Seus olhos se fixam numa fita élfica pendurada numa das barracas do mercado, e ela fica chocada, impressionada. Esses acessórios raros aumentam o poder mágico de quem os usa, e ela estava procurando por um para sempre, há uma eternidade. Mas o preço é salgado, 50.000 gil, e ela não tem nem perto disso com ela agora, nem um terço. Ela está claramente chateada, sabendo que outra pessoa provavelmente vai arrematar antes que o dia termine. Que tristeza. E vendo o quanto aquilo significa pra ela, Alec decide na hora comprar pra ela, sem pensar. Yorha o olha um pouco incerta e pergunta se ele realmente está bem em gastar tanto dinheiro com ela, uma fortuna. Mas Alec diz a ela que é para o bem da equipe, do grupo todo. A magia dela desempenha um papel enorme em manter a coordenação deles unida, bem forte. Além disso, ele está sentado em uma montanha de economias de seus dias como mago da corte, uma fortuna. E honestamente, ele queria presenteá-la com algo legal, algo especial. Yorha sorri e diz que vai guardar o presente com todo o seu coração. E Alec fica feliz em ouvir isso, muito feliz. Os dois passam o resto do dia aproveitando a cidade juntos, explorando diferentes lugares e absorvendo a atmosfera, o clima bom. Enquanto o sol começa a se pôr, eles encerram o passeio subindo ao topo da torre do relógio para apreciar a vista, a paisagem. Yorha se vira para Alec e pergunta o que ele acha de Faisal. E ele diz que adora a energia daqui, porque a forma como todos são tão cheios de vida e livres o faz sentir como um verdadeiro aventureiro, pela primeira vez, de verdade. Depois de ouvir isso, Yorha fica um pouco mais séria e pergunta a Alec se estar na equipe dela é realmente o que ele quer, de coração. Ela o trouxe logo depois que ele foi exilado da capital real, e ela não consegue evitar sentir que se aproveitou da situação dele, como se o tivesse pressionado a se juntar quando ele não tinha outras opções, coitado. Ela diz a ele que se ele quiser ir embora, ela não o impedirá, de forma alguma, mas Alec a interrompe e diz que sim, havia algumas coisas que ele havia planejado em Gueldana antes de partir, mas isso não importa mais, não faz diferença. O que importa agora é perseguir o objetivo que Ornus lançou, se tornar a equipe mais forte do mundo, a melhor de todas. E ele sabe que não há como alcançar isso sem Yorha e os outros ao seu lado, então ele não vai a lugar nenhum, de jeito nenhum. Essa resposta deixa Yorha à vontade e ela fica especialmente feliz em ouvir isso porque é raro o Alec falar tão abertamente com o coração. Ele geralmente é o tipo de cara que guarda tudo pra si, que se fecha. Alec disse que apenas sentiu que era hora de ela saber como ele realmente se sentia, de verdade. E na verdade, há mais uma coisa que ele precisa dizer a ela, algo importante. Yorha começa a corar, pensando que este pode ser o momento em que ele confessa seus sentimentos. Que emoção! E ela até começa a se inclinar, esperando um beijo, um carinho. Mas Alec de repente ri e diz que a única razão pela qual ele está sendo tão aberto é porque perdeu uma aposta para Ornus, uma aposta boba. E parte desse acordo era que ele não tem permissão para esconder o que está pensando mais, de jeito nenhum. Yorha percebe instantaneamente que Alec ainda não tem a menor ideia de como ela se sente por ele. E isso a deixa totalmente constrangida, sem graça. Ela realmente esperava que ele finalmente tomasse uma atitude, mas ele não fez. Frustrada, ela se vira tentando esconder o constrangimento enquanto Alec fica ali confuso, sem a menor ideia do porquê ela de repente parece tão chateada. No dia seguinte, Ornest vai acordar Alec e o encontra completamente apagado na cama, cercado por uma pilha de livros. Ele tenta do jeito normal, chamando o nome de Alec, mas quando isso não funciona, ele simplesmente puxa as cobertas e grita para ele levantar dessa cama, caramba. Ornest o lembra que um aventureiro de verdade está de pé ao raiar do dia, pronto para tudo.
Alec entende, claro, mas ainda não compreende como Ornette tem tanta energia logo de manhã. Assim que Alec está vestido e pronto, os dois saem para o quintal para começar a sessão de treino matinal. Eles vão com tudo, e Yorjo, observando de lado, os avisa para pegarem mais leve, antes que um deles acabe se machucando seriamente. Claro, o aviso é completamente ignorado, e se algo só os deixa ainda mais pilhados. Os dois estão determinados a provar quem é o melhor, e o confronto só fica mais intenso. Finalmente termina quando a espada de Alec se estilhaça no meio de um golpe contra a defesa de Ornus. Ornus tecnicamente vence, mas ainda chama Alec de um monstro desgraçado por conseguir acompanhar tão bem sendo um mago. De qualquer forma, ele ainda não terminou. Ele diz que é hora de aumentar a intensidade e manda Alec invocar seu artefato para que possam continuar. Mas antes que Alec possa fazer qualquer coisa, Iora pula entre eles e põe um fim nisso, dizendo que se eles levarem isso adiante, alguém vai se dar muito mal de verdade. Bem nesse momento, Locke decide fazer uma entrada triunfal. Vendo todos treinando duro, ele se intromete com um sorriso malicioso e se oferece para dar algumas dicas. Afinal, ele é um aventureiro de rank esse, mas ninguém está interessado, então o grupo todo simplesmente se vira para ir embora e seguir com o dia. É quando Locke de repente mostra a carteira de identidade de rank esse e pergunta se eles realmente querem tratá-lo assim, sendo que foi ele quem recomendou o grupo deles para promoção a rank esse. Assim que ele diz isso, Iora imediatamente se vira e fica super animada, pedindo para ver o cartão. Ela está claramente empolgada com a promoção, mas Locke diz que não vai entregar a carteira a menos que Ornus peça desculpas por todas as vezes que o tratou mal. Ornus se recusa categoricamente, e assim que a tensão começa a aumentar, Krista e Hywel chegam e intervêm, dizendo a Locke para parar de arrumar confusão para a equipe de Iora. Elas continuam explicando que a recomendação para o grupo de Iora ser promovido a Rank S já foi enviada e aprovada pelo mestre da guilda, então elas estão ali apenas para entregar a novíssima carteira de identidade de Rank S. Todos estão nas nuvens com a promoção, mas então Krista se aproxima de Alec e diz que não acha que se tornar rank esse é o suficiente para retribuir tudo o que ele fez pelo grupo deles. Então ela diz na lata que, se ele um dia se meter em apuros, é melhor não hesitar em chamá-la. E Alec realmente aprecia e diz que vai se lembrar disso. E para celebrar o fato de que o grupo finalmente chegou oficialmente ao rank esse, Locke sugere que todos saiam para almoçar, então Krager rapidamente anuncia que Locke está convidando todo mundo para comer por conta dele. Imediatamente, o grupo segue para a taverna para um banquete merecido. Mesmo enquanto comem, Alec ainda não consegue assimilar completamente o fato de que agora faz parte de um grupo rank esse. Mas Ornus percebe a expressão no rosto dele e imediatamente o repreende, avisando para não começar a duvidar de si mesmo. Ele então diz a Alec que este é apenas o começo do legado deles, e se ele começar a se prender em inseguranças bobas, Ornus não hesitará em dar um jeito nele. Alec diz que entendeu, e com isso Yura levanta o copo e propõe um brinde ao novo status de rank esse deles. Eles chegam a pedir um barril inteiro da bebida mais cara da taverna para o desespero da carteira de Locke. Horas depois, a noite já caiu e todos estão satisfeitos e cansados, prontos para voltar para casa. Exceto por Iora, que está completamente apagada depois de beber demais. Kraja explica que ela estava de um humor especialmente bom naquela noite, não só por causa da promoção, mas também porque Alec recusou a oferta do rei para retornar a Galdana, preferindo ficar com o grupo deles. Bem nesse momento, Misha chega correndo procurando por Krasia, dizendo que a guilda está com poucos curandeiros e que a ajuda dela seria muito útil. Kraja não hesita e vai direto para a enfermaria da guilda para ajudar, mas quando chega lá, fica surpresa com a quantidade de aventureiros feridos amontoados. Ela se vira para Misha e pergunta se uma incursão na masmorra deu errado ou algo assim. Mas Misha balança a cabeça, pois não foram monstros que causaram esses ferimentos, foram pessoas. Isso choca a Kraja, porque é a primeira vez que ela ouve falar de algo assim. Então Misha explica que tem havido uma série de ataques recentemente, aventureiros sendo emboscados por um grupo perigoso que se autodenomina Guilda das Sombras. Bem nesse momento, o mestre da guilda entra e chama Kraja, porque ele tem outro aventureiro ferido que precisa de ajuda imediata. A enfermaria está lotada, então Livial não teve escolha a não ser levá-la para cima, para seus próprios aposentos. O nome da garota é Olivia, e ela está em estado crítico depois de ser emboscada sozinha pela Guilda das Sombras. Os ferimentos dela são graves, mas com Kraja no local, Leviel está confiante de que ela vai se recuperar. Kraja começa a examinar os ferimentos de Olivia, verificando cada um com cuidado, mas assim que ela está prestes a começar a curar, Olivia de repente acorda assustada e agarra a mão dela. Ela exige saber onde está, então Kraja explica calmamente que ela foi trazida para a guilda para tratamento de emergência depois de ser atacada. Ela então pergunta gentilmente se Olivia se lembra de algo sobre a Guilda das Sombras que possa ajudar. Mas no momento em que ouve esse nome, Olivia explode em fúria. As memórias do que aconteceu voltam com tudo, e com os dentes cerrados ela jura vingança pelo que ele fez a ela. Ela implora a Kracia para curá-la imediatamente para que possa voltar lá e lutar. Mas Kracia se mantém firme e diz não.
porque se Olivia tentar voltar para a batalha logo depois de ser curada, isso só vai piorar as coisas. Frustrada e ainda ardendo de raiva, Olivia tenta superar a dor e forçar Kraja a curá-la mais rápido. Mas como Kraja avisou, o esforço a faz desmaiar novamente, e uma vez que ela está inconsciente, Kraja retoma o processo de cura. Acontece que Olivia faz parte do grupo Sem Nome, uma das espadachins mais bem ranqueadas de Faisal, o que só levanta a questão: quem diabos poderia ter causado esse tipo de dano a alguém tão forte? E quando o sol nasce, Kraja já terminou de curá-la. Completamente exausta, ela se inclina para frente e cochila ao lado da cama de Olivia. Em outro lugar em Faisal, Alec está enterrado em pesquisas na biblioteca, folheando tudo o que consegue encontrar sobre a masmorra arcana. Do nada, um garoto chamado Lorg se aproxima e se apresenta como membro do Sem Nome, o mesmo grupo Rank S ao qual Olivia pertence, e ele pergunta a Alec se ele estaria disposto a se juntar a ele em uma incursão no labirinto. Pouco tempo depois, Kraja vai ao quarto de Olivia para vê-la, apenas para entrar e pegá-la no meio de um golpe com uma espada, apesar do fato de que ela deveria estar descansando. Lavielle está sentado por perto, observando tudo. Então Chris o encara e pergunta por que ele não a impediu. Mas ele apenas encolhe os ombros, dizendo que é inútil porque Olivia não vai ouvir uma palavra do que ele diz. E quando ela se fecha assim, não há nada que ele possa fazer, e ainda por cima, ela nem está contando o que aconteceu com a Guilda das Sombras, o que está atrasando toda a investigação dele. Krasia intervém, agarra Olivia e diz a ela que deveria estar deitada, mas Olivia rebate, gritando que o problema real não é o descanso, é o fato de que as pernas dela ainda não estão funcionando direito. Ela explode com Krasia, gritando que se ela é realmente uma curandeira, deveria começar a agir como uma. Mesmo que Olivia esteja completamente fora de si, Krasia não leva para o lado pessoal. Em vez disso, ela calmamente pede a Livial para sair para que ela possa começar o tratamento. Assim que ele sai, ela começa a canalizar magia de cura para as pernas de Olivia, e Olivia fica surpresa por ela não estar a bombardeando com perguntas. No fundo, Krasia já consegue perceber que Olivia foi traída por alguém próximo a ela. E se Olivia não quiser falar sobre isso, ela não vai forçar. O que importa agora é colocar Olivia de pé novamente, e Krasia está aqui para ajudar no que puder. Essa simples gentileza atinge Olivia em cheio, e ela percebe que Krasia não fez nada além de tentar ajudar o tempo todo, e tudo o que ela fez foi explodir. A culpa a invade, então ela cai de joelhos e pede desculpas, dizendo que errou ao tratar Krasia daquele jeito. Não foi culpa de Krasia, e ela estava apenas desabafando seu próprio fracasso e dor na pessoa errada, então ela promete compensá-la. Krasia sorri, feliz em ver a mudança nela, mas não quer que Olivia se culpe, então ela se inclina e lhe dá um beijo suave na testa. Olivia recua em choque, perguntando para que foi aquilo, e Krasia ri. É só um pequeno encanto para ajudá-la a relaxar. Aquele simples gesto lembra Olivia de sua mãe, e por um momento sua expressão se suaviza enquanto ela se perde em pensamentos. Krasia percebe e pergunta o que ela está pensando, mas Olivia sacode a cabeça e muda de assunto, perguntando se pode beber algo. Krasia acena com a cabeça e se oferece para fazer um chá para ela. Ela traz uma xícara para Olivia, e assim que está prestes a servir uma para si também, Olivia fala novamente. Ela diz que acabou de se lembrar que não comeu nada desde o dia anterior e admite que está começando a sentir um pouco de fome. Krasia diz que não tem problema e se oferece para ir buscar algo para ela comer. Mas assim que ela sai do quarto, Olivia se estica e discretamente coloca algo na xícara de chá de Krasia. De volta à casa, Alec se encontra com Jura e Onis para informá-los sobre sua reunião com Lorde e a incursão na masmorra que ele propôs. Ornest já tinha ouvido o nome antes, e ele imagina que Alec deve ter sido pego de surpresa pela aparência do cara. Mas a verdade é que Lorde é muito mais velho do que todos eles juntos. O queixo de Alec praticamente cai no chão, mas Jorah intervém, explicando que Lorde é na verdade um elfo, e por alguma razão, ele simplesmente gosta de bancar o fofo, mesmo estando perto dos 100 anos. Quanto à incursão na masmorra, a curiosidade de Ornest é atiçada, então ele pergunta se Alec conseguiu algum detalhe concreto. Alec lhes diz que Lorg falou que o plano é atacar o 72º andar e limpá-lo rapidamente, e ele até chegou a oferecer a Alec o núcleo da masmorra quando tudo estivesse terminado. Alec ficou chocado que Lorg simplesmente entregaria a chance de limpar o andar final, especialmente considerando que o Sem Nome estava se esforçando para passar por ele há meses. Percebendo a hesitação de Alec, Blorg explicou que sua equipe tem alguns assuntos pendentes com a Guilda das Sombras. Aparentemente, eles se meteram com um dos companheiros de equipe dele, e agora ele está saindo para se vingar. Isso significa que ele não poderá terminar a masmorra sozinho, então ele espera que o grupo de Alec possa assumir enquanto ele lida com a guilda. Iora acha que o acordo todo parece ótimo, mas Ornest surta e chama a coisa toda de extremamente suspeita. Ele diz que o Sem Nome abrir mão de seus direitos na masmorra é uma coisa, mas enfrentar a Guilda das Sombras também? Isso é simplesmente conveniente demais. Alec admite que parece estranho, mas Iora rebate, dizendo que não acha que Loros passaria a perna assim. Ele é estranho, claro, mas é a razão pela qual o grupo dele ainda funciona bem, então ela duvida que ele armaria contra eles.
Enfim, ficar parados não vai levá-los mais perto da verdade. Então Ornis pega o núcleo e diz que a garota mal educada que Kracia estava curando ontem, acontece que ela é do Sem Nome. Então se eles querem saber se Lourdes está falando a verdade, eles deveriam ir perguntar a ela. Os outros concordam, então eles seguem em direção à guilda. Mas bem antes de chegarem à entrada, Misha sai correndo e esbarra neles. Eles rapidamente perguntam o que está acontecendo, e Misha, sem fôlego, diz que algo terrível aconteceu com Krasia. E é por isso que ela estava correndo para buscar ajuda. O grupo corre para dentro e avista Krasia escorada na parede, mal conseguindo ficar de pé. Então eles correm para ver se ela está bem. Ela lhes diz que está quase bem, mas alguém a drogou mais cedo, e quando ela acordou, Olivia já tinha ido embora. Não é difícil juntar as peças para saber quem fez isso, porque claramente Olivia colocou algo na bebida dela. Mas Krasia está mais preocupada do que brava. Ela está convencida de que Olivia pode ter fugido para o labirinto novamente, provavelmente em busca de vingança. Ornos não vê porque isso é problema deles, e se Olivia está determinada a arriscar a vida por vingança, o problema é dela. Mas Krasia rebate, explicando que Olivia ainda não está totalmente recuperada. Os ferimentos não cicatrizaram e ela não tem condições para outra luta. Ornos entende isso, claro. Mas para ele ainda não muda o fato de que foi a escolha de Olivia desde o início. E além disso, ela é a melhor espadachim do reino. Então ele duvida seriamente que a Guilda das Sombras tenha o que é preciso para derrubá-la novamente. Talvez não sozinhas, mas Krasia se lembra de Olivia ter dito algo sobre um traidor. Se isso for verdade, então não foi apenas a Guilda das Sombras que a derrubou. Alguém mais estava envolvido. Alguém poderoso o suficiente para deixar a guerreira mais forte do país em estado crítico. E Krasia não vai deixá-la se jogar de cabeça nesse tipo de perigo novamente. Não quando ela pode fazer algo a respeito. Então ela diz que se ninguém mais estiver disposto a ir, então tudo bem, ela mesma resolve. Mas no segundo em que ela sai, percebe que os outros estão logo atrás dela. Eles dizem que não vão deixá-la marchar para um lugar como aquele sozinha. Se salvar Olivia realmente significa tanto para ela, então eles também vão, sem perguntas. Juntos, o grupo segue para a entrada da masmorra labirinto, mas Ornos claramente não está nada animado. Alec pergunta o que há de errado, então Yora intervém e explica que a masmorra é uma bagunça de armadilhas de teletransporte espalhadas por todo lado, tornando-a um pesadelo total para atravessar. Marbel então se intromete, avisando que é super comum as equipes se separarem lá dentro, então todos precisam ficar atentos. É um bom conselho, mas agora todos estão se perguntando o que diabos Marbel está fazendo ali, afinal. Marbel explica que ouviu dizer que Olivia fugiu da guilda e estava voltando para a masmorra, então ela veio correndo para impedi-la antes que entrasse. Mas ela já estava atrasada demais, e é por isso que ela quer se juntar ao grupo deles. Ela diz que Locke também pediu para ela entrar como substituta de Olivia, já que ela também é uma espadachim rank esse. Mas a verdadeira razão pela qual ela veio é porque queria ver a magia incrível de Alec em ação, de perto e pessoalmente. Yorha não está nem um pouco afim, no entanto, e ela empurra Marbel para trás e diz a ela que, ao contrário do grupo sem nome, eles realmente funcionam como uma equipe de verdade, e não vão atrapalhar o ritmo deles só para adicionar alguém novo. Alec então se vira para Ornest confuso, e pergunta o que Jorah quis dizer com aquilo. Então Ornest explica que, embora o Sem Nome seja tecnicamente um grupo, os membros agem mais como aventureiros solo, fazendo suas próprias coisas. Lorg foi quem de alguma forma os fez trabalhar juntos, mas fora das incursões em masmorras, eles mal se falam. Pegue Olivia, por exemplo. Ela odeia envolver os outros em seus problemas e nunca aceita ajuda. Ela pode parecer fria ou até mesmo grosseira, mas Marbel insiste que ela é uma boa pessoa por baixo de tudo isso. Marbel costumava andar com Olivia o tempo todo quando ela estava treinando. No início, Olivia tentou se livrar dela, dizendo que trabalhava melhor sozinha e só se juntou ao Sem Nome porque precisava de um grupo para passar pelas masmorras. Mas em vez de recuar, isso só deixou Marbel mais persistente. E como Olivia não parecia se importar muito com a equipe dela de qualquer forma, Marbel perguntou se ela gostaria de fazer uma incursão em uma masmorra juntas algum dia. E Olivia realmente disse sim, então elas são próximas desde então. E Marbel diz que não vai insistir em ir se for apenas para atrasá-los, mas ela está genuinamente preocupada com Olivia e implora para que façam o que puderem para trazê-la de volta em segurança. Mas antes de entrarem, Ornest joga uma pulseira para Alec e diz para ele usá-la porque é o trunfo secreto deles para esta masmorra. Alec não tem a menor ideia do que aquilo faz, mas ele confia em Ornest e a coloca sem discutir. Assim que estão todos prontos, o grupo entra no labirinto junto, mas antes que avancem muito, Krasia para montar um círculo de teletransporte próprio. Dessa forma, se alguém acabar caindo em uma armadilha de teletransporte aleatória, eles terão uma maneira segura de serem teletransportados para este ponto em um instante. Ornest fica realmente impressionado que Krasia teve a perspicácia de organizar tudo assim, então ele casualmente começa a fazer um cafuné na cabeça dela. Mas Krasia não gosta de ser tratada como criança, especialmente por ele, então ela imediatamente para no meio do feitiço e lhe dá um chute voador tão forte que ele sai voando pela sala. Infelizmente, o pouso dele não é tão sortudo porque ele acerta em cheio uma armadilha de teletransporte.
Alec entra em pânico e corre para tentar ajudar, mas no momento em que ele avança, ele também aciona uma armadilha, e assim, os dois são teletransportados para alguma parte aleatória da masmorra, e a culpa é praticamente toda da Cryse. Do lado de Alec, ele não tem a menor ideia de onde aterrissou, mas está cercado por um enxame de monstros e rapidamente percebe que terá que lutar sozinho. Enquanto a horda avança, Alec libera raio após raio, aniquilando qualquer coisa que se aproxime demais. Mas um deles passa por suas defesas e ataca por trás, apenas para ser derrubado instantaneamente por uma flecha afiada que o atravessa. Alec se vira e solta um suspiro de alívio ao ver Crassia ali, mas não consegue deixar de se perguntar como ela o rastreou tão rápido, e ela explica que é graças à pulseira que ele está usando. É chamado de Anel de Mobius, e quando duas pessoas usam um par correspondente, o anel impede que elas se separem. Então, não importa quantas armadilhas de teletransporte Alec acione, o anel sempre arrastará Crassia para onde quer que ele caia, garantindo que eles fiquem juntos. Georgia e Orneste estão usando outro conjunto, então eles também devem ficar bem, mas as coisas não parecem exatamente ótimas do lado deles, já que uma enorme horda de monstros os está perseguindo. Orneste pode ser capaz de lidar com isso sozinho, mas Georgia não tem nenhuma força de combate, então ela rapidamente conjura um pilar de terra para se erguer para fora do alcance, enquanto Ornus mergulha direto no caos. Ela o fortalece com uma rápida explosão de resistência e velocidade, o suficiente para impedi-lo de se esgotar no meio da batalha. Com esse impulso, Ornus avança e corta o pescoço do maior monstro em um único golpe. Aquela derrubada brutal é o suficiente para fazer o resto das criaturas menores fugirem em pânico, completamente aterrorizadas. Ornus suspira, um pouco desapontado, já que elas teriam sido um bom aquecimento. Yora desce e diz a ele que ele lidou com tudo como um profissional, e Ornus absorve o elogio, claramente aproveitando cada segundo. Mas enquanto continuam avançando, eles se deparam com algo inesperado, e são os restos do chefe do andar da masmorra. Yora congela porque a coisa parece ter sido obliterada em um único golpe de espada limpo, e ela não consegue pensar em uma única pessoa capaz de algo assim, mas Ornus consegue. Só há uma pessoa que poderia fazer isso, e é Melidial, o mestre da lâmina. Ao mesmo tempo, em outra parte da masmorra, o líder da Guilda das Sombras está falando com Meli, elogiando-o por quão impressionante ele é, porque ele não só derrotou o chefe do andar com um golpe, mas também deu uma surra em Olivia, a espadachim rank S do sem nome. Millie respondeu de boa que só foi fácil porque ele a conhece, sabe cada movimento, cada golpe, e como anular tudo. O líder da guilda então sacou. Ah, tá explicado o porquê da Olivia ter ficado de queixo caído quando te viu. Mas aí ele se pergunta, por que alguém com um passado tão óbvio como esse rank tipo a Olivia se daria ao trabalho de se meter com a Guilda das Sombras? E se eles eram tão próximos assim, não seria muito mais lógico a Melia ter trabalhado junto com ela, em vez de tudo isso? Melia, com a maior calma, responde que embora seus objetivos até se alinhem com os da Guilda por agora, as ambições dele são bem outras. E pra ser sincero, ele nem liga para o que a Guilda das Sombras quer, porque o único foco dele é ficar cada vez mais forte, e pra isso ele precisa de batalhas de verdade e experiência pra valer. Bem nesse momento, alguns membros da Guilda das Sombras chegam e informam ao líder que intrusos foram avistados lá no 72º andar. O líder, sem perder um segundo, já ordena que caçem esses invasores e os eliminem ali mesmo, na hora. Enquanto isso, Alec e Crassia conseguem encontrar a Olivia toda encolhida num canto, exibindo uns ferimentos bem fresquinhos. No instante em que ela os avista, com a maior naturalidade, ela já pede pra Crassia dar um jeito nela, pra poder continuar em frente, sem parar. Mas a Crassia se recusa na lata, porque ela sabe muito bem que se for curar a Olivia agora, a garota vai simplesmente sair correndo de novo no segundo em que conseguir ficar de pé. Irritada, a Olivia lança um olhar fulminante pra ela, mas, surpreendentemente, não discute. Em vez disso, ela arranja os dentes e se força a ficar de pé, com uma determinação de ferro pra continuar, mesmo com toda a dor. Alec e Crassia rapidinho entram na frente dela, bloqueando completamente seu caminho. Crassia avisa que não vai deixá-la ir embora até que ela explique direitinho o que está acontecendo, e pergunta se isso tem alguma ligação com a Guilda das Sombras. Mas a Olivia dá uma risada de escárnio da ideia. Ela afirma que não existe a menor chance de ela perder para aqueles fracotes, e que quem ela realmente está caçando é o ex-professor dela. Foi ele quem deixou a mãe dela morrer, e ela jura que vai matá-lo com as próprias mãos. Sem dizer mais uma palavra sequer, a Olivia pisa numa armadilha de teletransporte para tentar a fuga. Mas o Alec e a Credia percebem o que ela está aprontando bem na hora e se jogam no círculo, segundos antes de ele ser ativado. E num piscar de olhos, os três são teletransportados juntos, direto para o meio de um ninho de monstros. Que sorte, hein? Valeu por assistir. Se você curtiu o resumo e já está super animado para o próximo episódio, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos resumos diários.